Olá, sejam muito bem-vindos. Vocês viram essa imagem? Muita gente registrou na tarde de segunda-feira e se perguntou o que era, ficou ali preocupado. Chamou a atenção mesmo, né? Uma nuvem carregada, girando na forma de um funil. Mas o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, explicou que se trata de uma nuvem cumulonimbus, que é uma nuvem de trovoada. Nome diferente aí, né? Mas não passa disso. E calma, que para virar um tornado, precisaria tocar o solo com ventos de 200 km por hora e estava longe disso, viu? Eu sou Vivi Costa e eu te convido a acompanhar a partir de agora o que está acontecendo aí na sua região e tudo que de alguma forma afeta a nossa vida. Vamos começar? Alguns destaques desta quarta-feira para você com os nossos repórteres que já estão posicionados. Adolescente que fugiu de abrigo prestou depoimento na Polícia Civil e disse que era vítima de maus tratos. Kátia Gomes. Em depoimento, ele disse que gostaria de ficar com a mãe ao invés de ser adotado e decidiu fugir do abrigo justamente por isso, que ele estaria sofrendo maus tratos. Agora, a Polícia Civil vai investigar se é verdade essa denúncia de maus tratos. Até o momento, esse menino foi encaminhado para o Conselho Tutelar e ele segue aguardando aí para saber qual o destino dele. Obrigada, Kátia. Até já. Novas imagens mostram momentos de tensão que o motorista espancado passou. Ele ficou no capô do carro em movimento. Rodrigo Miranda. É isso mesmo, Bibi. Nessa tentativa desesperada de tentar impedir o roubo do próprio carro, esse homem pulou no capô e foi arrastado por cerca de 3 quilômetros até cair no chão. A gente traz todos os detalhes daqui a pouco. Até já. E um motoboy de aplicativo de entrega de comida é ameaçado por um morador porque não subiu até o apartamento para deixar a entrega. Vanessa Vitória. Se eu te pego, eu acabo com você. Essa foi a frase que o entregador, o Marcos Ferreira, ouviu do cliente que ia receber uma comida lá no apartamento dele, no bloco C da quadra 208. Não era para ter sido esse o desfecho, porém, o motoboy disse que foi chutado. Ele não chegou a gravar essa parte, mas o resto foi tudo registrado por ele. Daqui a pouquinho, a gente traz mais esse caso de conflito aí entre pessoas que fazem pedido, mas se recusam a descer para pegar. Pois é, aconteceu de novo, né, Vivi? Até já. E o que você acha sobre esse assunto, hein? Tem enquete, eu quero saber a sua opinião. Tá vendo o QR Code está aparecendo aqui do ladinho da sua tela? Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code. Você vai cair direto nessa tela aqui para poder participar comigo. Você acha que o entregador tem que ir até a porta da casa? Não, quem sobe em prédio é Homem-Aranha. Pode ser essa resposta aqui, né? Você acha que a pessoa tem que descer? Sim, é uma cortesia que deveria estar embutida no valor do frete. Tanto faz, desde que chegue rápido e quentinho. Quero saber a sua opinião. Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre isso e eu vou dar o resultado aqui para vocês. E você também pode participar comigo aqui no jornal, mandando a sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp, que é o 996232421. Eu quero saber aqui a sua opinião, inclusive sobre alguma reportagem que a gente traz ao longo do jornal. Manda também aquela sua foto assistindo ao jornal SBT Brasília, primeira edição, e fique sabendo quem está aí do outro lado. Manda o seu nome, de onde você é, a gente se conecta e eu quero estar cada vez mais perto de você. Tem muita notícia para você acompanhar a partir de agora, hein? Hoje é quarta-feira, 29 de novembro. Vem comigo, já estamos no ar. E a gente vai começar acionando o repórter Rodrigo Miranda para a gente conversar aqui sobre um assunto que ele acompanhou de perto lá no Recanto das Emas, né, Rodrigo? O caso de um motorista que passou momentos de tensão ao tentar impedir que criminosos levassem o carro dele durante a madrugada. Então tem novas imagens que mostram os momentos de tensão que esse motorista passou. Ele ficou no capô do carro em movimento, gente. Olha só que desespero. Ele se joga ali, né, em cima do carro, mas depois ele acaba sendo arrastado ali por um bom tempo, né? Acho que foram 3 quilômetros, é o que o Rodrigo, inclusive, vai trazer para a gente aqui em detalhes e saber como que terminou toda essa história. Boa tarde para você, Rodrigo Miranda.
Boa tarde, Bevi. Boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. É isso mesmo, né? Ontem a gente mostrou todo esse caso aqui, mostrou a chegada dos criminosos que foram presos aqui no Recanto das Emas e também até o dono desse carro, que pelas imagens a gente mostrou, ele estava muito machucado e tudo a gente conseguiu entender com essas imagens do prédio, né? Ele estava dormindo no momento do crime quando os criminosos entraram no prédio, entraram com uma certa facilidade até, ligaram o carro. Só que o carro é daqueles modelos de colecionador mais antigo, então ele fez muito barulho. Quando fez barulho, o rapaz logo acordou e percebeu, olhou pela janela, viu o que estava acontecendo e as imagens mostram aí o desespero que ele ficou, porque ele se jogou em cima do carro, se jogou no capô na tentativa desesperada ali de conseguir evitar esse roubo. E o que ele contou também em depoimento é que quando ele estava agarrado no carro, o motorista, o criminoso que estava dirigindo o carro, desferia socos nele, tentava derrubar ele de qualquer jeito, batia muito nele. E aí chegou um certo momento ali na altura da Coca-Cola, aqui perto do Riacho Fundo 2, do viaduto do Riacho Fundo 2, Recanto das Emas, Samambaia, ele acabou caindo e se feriu bastante. A gente tem algumas imagens também aí do rapaz muito machucado, ferimentos por todo o corpo. Ele conseguiu ajuda em um bar ali da região, onde chamou a polícia. Ele não conseguiu nem prestar o depoimento da queixa no momento por conta das lesões, porque ele estava só de cueca, estava dormindo, né? E aí foi levado para o hospital, mas já recebeu alta e, felizmente, recuperou esse carro. Para a gente entender todo esse desdobramento, estou aqui com o delegado Fernando Fernandes, aqui na delegacia do Recanto das Emas. Delegado, um caso impressionante, né, ali pelas lesões, pela atitude desse rapaz, né, de tentar impedir essa ação dos criminosos, né, mas felizmente os criminosos estão presos, né? Isso, bom dia Rodrigo, bom dia Viviane, bom dia a todos que nos assistem. Cenas de terror, de pânico, momentos ali de tensão. Imagina a vítima acordando só de cueca, verificando o furto do seu veículo, se agarrando no capô, sendo ali arrastado por cerca de 3 quilômetros, naquela situação de risco, de morte inclusive. Depois pediu ajuda, os elementos, então os dois, fugiram aqui para o Recanto das Emas, esconderam esse carro dentro de uma casa de uma senhora sem o consentimento dela, diga-se de passagem. Um deles era amigo do adolescente filho dela. E na mesma manhã, quando saíram com o carro aqui nas ruas do Recanto, foram surpreendidos por uma guarnição da Polícia Militar, que os perseguiu, conseguiu fazer ali a prisão em flagrante e conduzi-los aqui para a nossa delegacia 27ª DP. Detalhe, os dois elementos, várias passagens criminais, estelionato, furto, roubo, tráfico de drogas, Lei Maria da Penha, enfim, uma ficha criminal muito vasta, elementos de alta periculosidade. E nossos parabéns aqui à equipe da Polícia Militar, que agiu rápido e tirou esses dois elementos de circulação. Agora as imagens impressionam, né? Como você bem disse, o rapaz ali pendurado no capô do carro, mas a polícia nunca recomenda uma ação como essa, né? Muito perigoso, se os bandidos estivessem armados, né? Poderia ter se dado uma situação muito pior. Mesmo que eles não estivessem armados, numa situação ali de queda, ou ele se machucaria bastante, batendo a cabeça no chão ou coisa parecida, e ainda tinha o risco dos próprios bandidos passarem com o carro por cima da vítima, ceifando ali a sua vida. Então a nossa recomendação, verificou aquela situação, nunca reagir, em hipótese alguma. A gente viu com os dois elementos de alta periculosidade, com ficha criminal bastante vasta. Faça contato imediato com 190 ou com 197 ou com a delegacia de polícia mais próxima, a fim de que a gente possa começar então a perseguição e a recuperação do bem subtraído. Agora, era um carro de relativo valor, um carro de colecionador ali, né? Ele tinha acabado de comprar, ele prestou depoimento. A polícia trabalha com quais possibilidades? De um crime de encomenda, um crime de oportunidade? Pelas imagens, parece que foi um crime de encomenda, né? Você viu que eles, de certa forma, conseguiram ingressar no condomínio, talvez conseguiram ali um controle remoto do portão. Está sendo investigado como eles conseguiram esse controle, se alguém forneceu, se tem a participação de um terceiro elemento. E também chamou atenção a facilidade com que eles subtraíram um veículo, possivelmente uma chave micha ou uma chave falsa. Também não descartamos a possibilidade de uma chave reserva do veículo que possa ter sido passado para eles, caracterizando assim então o crime de encomenda daquele veículo, como você falou, um veículo de colecionador, bem conservado e de certo valor econômico na praça. Agora, por conta de toda essa situação, o carro veio parar aqui no Recanto das Emas. Vocês já tinham alguma informação de que o carro poderia estar por aqui também? Essa ronda ali já era visando esse carro já? Nós acreditamos que o carro foi trazido para cá no início da manhã ou logo após o furto. Ficou numa garagem esfriando
E logo pela manhã nós tivemos denúncias anônimas dando conta de que o veículo com aquelas características teria sido roubado ainda de madrugada e estaria circulando. Essas informações certamente também chegaram aos policiais militares que estavam fazendo rondas nas ruas e que lograram êxito, então, na localização, na perseguição e principalmente na prisão dos dois elementos. Então esse caso aí, apesar da prisão dos dois criminosos, ele ainda segue, a investigação vai continuar e tem muita coisa ainda pela frente, né? Sim, temos alguns pontos ainda a esclarecer. Primeiro, a facilidade com que entraram no condomínio, como a gente falou. Tá? Possivelmente, ou alguém abriu um portão, ou eles estavam com um controle que dava acesso ali à garagem daquele condomínio. E segundo, a chave também que nos chamou a atenção. Se for usada realmente uma chave mista, uma chave falsa, ou uma chave reserva concedida por alguém. Muito obrigado, delegado. É isso então, né? Ontem a gente mostrou toda essa situação, ao que parecia ali já resolvido, com o carro sendo recuperado. Então, hoje já a possibilidade do crime ter sido de encomenda, um desdobramento aí que a gente vai ficar de olho, vai acompanhar, vai trazer aqui no SBT Brasília para todos os nossos telespectadores, Vivi. Pois é, essa imagem é chocante, né? Quando a gente vê esse homem ali pulando em cima do carro, um risco que ele correu. A gente sempre traz aqui também essa orientação para tomar cuidado, para não revidar na hora de um assalto. Imagina aí, né, o que poderia ter acontecido, algo muito pior com ele. Que bom que ele agora está bem, se recuperando, claro, machucado, mas está se recuperando, né? Obrigada, Rodrigo. E muita gente que mora em apartamento gosta de pedir delivery e quer receber o pedido na porta. Mas esse assunto, gente, é tão polêmico, porque os entregadores, eles não são obrigados a subir e entregar essa comida, o que acontece muitas vezes como cortesia. Tem alguns condomínios também que, por segurança, eles pedem que os moradores eles desçam para buscar as encomendas. Eu acredito ali que o bom senso, um comum acordo, tudo isso aí deve ser levado em consideração nessas situações, né? Depende de cada situação. Às vezes está chovendo, você não pode descer, cada um ali tentando perguntar se o outro pode subir, um outro perguntando se pode descer, enfim, tem que haver um acordo. E já deu tanta confusão, olhem só esse caso na 208 Sul. Um morador se irritou com o motoboy porque ele não subiu para entregar a comida na porta da casa dele. Só que ele não só reclamou, né? Ele ameaçou esse entregador. Vamos ver aí um vídeo que mostra uma parte dessa confusão que viralizou nas redes sociais. Vai me bater? Vem, eu não sou obrigado a subir. Você vai me bater? Você não é obrigado a subir. Porque eu não sou obrigado. Me explica, pô. Você me bate agora, bate na minha cara aqui. Me explica, rapaz. Não, me explica então. Bate na minha cara igual você ameaçou. Me explica. Rapaz, se eu pegar você, eu acabo com você. Fica quietinho, tá bom? Beleza, pode acabar comigo. Me passa o código. Eu não sou obrigado. Me passa o código ou vou chamar a polícia. Tá bom, tá legal. Não tô com medo de chamar a polícia, não. Eu sou policial, tá bom? Sim. Eu sou juiz. Tá? Sim, tranquilo. Fodo com você. Como é teu nome, então? Como é teu nome? Meu nome tá lá no aplicativo, é só você olhar. Vou foder com você, cara. Tranquilo. Vou foder com você, com a tua vida. Tranquilo, tudo bem. Tá? Seu merda. Seu merda. Tudo bem. Meus dados estão todos lá no aplicativo. Eu vou foder com você, pegar Tudo o bem. Anota o código. Olha só. Anota o código e vai embora, logo. Não, tudo bem. Anota Você o quiser, código meu. logo, porra. Pô, pode falar. Então fala, não, anota aí. Obrigado a passar isso? Você acha que eu sou obrigado a passar por isso? Sua cara tá inteirinha aí. Você acha que eu... Você não me bateu aqui não, minhas Bateu você pernas? onde? Minhas pernas? Hein? Olha, cuidado, Olha, hein? rapaz, eu chamo a polícia, tu vai preso. Eu só tô trabalhando, só quero fazer meu serviço. Tá bom. Só quero fazer meu serviço. Pega a placa da moto aí. Pode pegar. Passar bem. Pode esperar que vai ter. Pode esperar. A hora que tua vida virar uma merda, já sabe o que aconteceu. Ainda tá me ameaçando. Você tem ciência do que você tá falando, né? Cala a boca, vamos embora. Tá bom, bom apetite, fique bem. Boa noite. Gente, que complicado, né? Não é a primeira vez que a gente traz esse assunto aqui. E a gente vê ali que a gentileza é o que precisa preponderar nessa hora, né? O que eu falei, na hora ali, pergunta. Olha, será que você pode subir? O outro, olha, será que você pode descer? Cada um explica um pouquinho a situação, né? E aí acaba que nesse calor da confusão ali, um acaba provocando, o outro pega e fala que é autoridade. Desafiador, né? Qual que é a sua opinião em relação a esse assunto? O entregador, gente, ele deve subir? Não deve subir? Eu quero saber a sua opinião e a gente tem enquete. Tá vendo ali o QR Code no cantinho da tela, né?
É só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e responder aqui, porque você vai cair nessa tela. Olha, você acha que o entregador tem que ir até a porta da sua casa? Não, eu não acho, né? Assim, olha, quem sobe em prédio é Homem-Aranha. Até vem aqui com uma certa leveza, brincadeira nessa hora, mas a gente está vendo que pode causar muita confusão. Sim, é uma cortesia que deveria estar embutida no valor do frete. Pode ser até algo a se considerar, inclusive aí com as empresas, né? Tanto faz, desde que chegue rápido e quentinho. Quer dizer, nesse caso aqui, a pessoa que fala, olha, pode subir, posso descer, não tem problema nenhum para mim. Qual que é a sua opinião? Vota aqui, daqui a pouquinho eu vou mostrar qual que é o percentual aqui de voto. O pessoal tá mais tendencioso para que resposta? Olha, aqui tá. Não, quem sobe em prédio é Homem-Aranha, que o pessoal então acha mais aqui que pode descer. 13% dizendo que tanto faz. Daqui a pouquinho a gente atualiza aqui para mostrar a última resposta aqui para vocês, tá? E é tão polêmico, né, esse assunto. Eu vou manter ali o QR Code enquanto a gente vai conversar com a Vanessa Vitória sobre esse caso que a gente acabou de trazer aqui para vocês, que é o seguinte, né? Vanessa, eu vou te contar, é uma questão aí que é a seguinte, os entregadores de aplicativo, gente, eles são obrigados a subir até o apartamento dos clientes? É uma pergunta que muitas vezes a gente se faz. Só que a gente foi pesquisar e de acordo com o iFood, que é um dos maiores aplicativos de entrega, a resposta é não. Segundo eles, a obrigação do entregador é entregar no primeiro ponto de contato que existe ali na residência da pessoa. Fato é que o que aconteceu nesse caso foi grave, teve ameaça ao entregador, porque ele não deixou a comida na porta. Aí a situação acabou virando aí um caso de polícia, né, Vanessa? Oi, Vivi, foi sim. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O Marcos está aqui comigo, que foi o entregador que passou por essa situação. Foi ele também que pegou o celular para filmar. E ele me contou que antes dessas cenas, ele chegou a ser chutado nas pernas por esse morador que aparece aí proferindo essas palavras e falando todas essas coisas para ele. Ele trabalha como entregador de aplicativo desde 2019 e ele mora no Jardim Gá, vem aqui para Brasília para fazer essas entregas, fica ali na região do Plano Piloto, trabalha da hora do almoço, mais ou menos 11 horas da manhã, era para ele estar trabalhando agora, até meia-noite. Então, 11 horas da manhã ele começa e vai até meia-noite fazendo essas entregas. Eu até perguntei para o Marcos, se a pessoa perguntar para você, porque como você já ressaltou, e por nota o iFood também comentou, o entregador não é obrigado a subir no apartamento e ir até o imóvel da pessoa. Ele pode entregar no ponto ali que era a portaria. Mesmo assim, o Marcos chegou na portaria, pediu para interfonar, falou com o porteiro que era para o morador descer e aí ele seguiu para aquela outra portaria porque os blocos são divididos. Então, bloco A, bloco B, ele ficou naquela portaria de vidro esperando esse morador ali. Ele poderia ter esperado lá mesmo na portaria central, na asa sul, que tem onde fica o porteiro. Mas ele foi até ali e foi lá que a confusão toda começou. Até falando sobre o trabalho dele desde 2019, ele me contou que nunca viveu uma situação de ameaça. Teve uns perrengues aí ou outros, teve uma situação que um homem desceu com a criança e reclamou com ele porque ele não subiu, mas ser ameaçado dessa maneira só foi a primeira vez. Marcos, boa tarde para você. Conta como é que foi a abordagem, o primeiro contato seu com ele. Boa tarde. Então, eu cheguei para fazer a entrega, como você falou, o porteiro não se encontrava, eu aguardei e pedi para ele interfonar. O cliente desceu já com um tom de voz bem alterado, questionando por que eu não subi. Aí então eu não respondi, né, por conta que ele já estava meio que fora de si. Eu só falei, meu senhor, só me confirma o código para me finalizar o pedido, por favor. Aí ele automático já puxou o pedido da minha mão e falou que se eu quisesse o código eu tinha que subir lá em cima no apartamento dele para buscar. E quis bater a porta do hall de entrada para subir. Só que de imediato eu estava próximo do vidro, eu coloquei o pé na frente e impedi dele fechar a porta e puxei o pedido de volta. Aí foi onde quando eu fiz isso, foi onde ele veio para dar um soco no meu rosto. Aí eu saí e fui para portaria central, quase que correndo, e ele saiu atrás de mim, chutando minhas pernas. Aí quando eu cheguei na portaria central foi onde eu comecei a gravar. Aí o porteiro até começou a falar, ô seu Carlos, ele não é obrigado, só passa o código para ele, por favor. E ele alterado, me xingando, me chutando nas minhas pernas. É isso. Até, Vivi, eu falei para ele, eu conversei, tá, com o síndico
lá do prédio. É um síndico profissional. Quando é síndico profissional, ele não mora junto ali, né? Ele não reside ali, é um síndico profissional contratado por uma empresa. Eu liguei para ele, é o Bruno o nome dele. Ele falou que o condomínio lamenta muito o que aconteceu, que não é a postura, que não é a orientação. E eu perguntei, Bruno, como é que vocês fazem? Porque pode ter alguma situação de uma pessoa acamada, de uma pessoa com dificuldade de locomoção, de uma mulher sozinha com um recém-nascido, não dá para deixar o bebê e sair, ou um bebê que está andando por todo lado. Como é que funciona se o motoboy disser que não vai subir? O porteiro é orientado a levar esse alimento, se for o caso, levar essa refeição? Ele falou que sim, que essa é a orientação, que o motoboy pode sim falar que não vai subir. Se for uma pessoa em alguma situação dessas que eu citei, realmente não tem como descer, aí o porteiro pode fazer essa função. Mas também tem aquela conversa que a pessoa explica. E o Marcos também disse que já teve situações assim, que a mulher falou, olha, eu tô com um bebezinho, você pode subir? E aí ele subiu. É só conversar, né? Mesmo não tendo essa obrigação, tudo no diálogo, tudo na conversa. O Carlos não tentou conversar antes, dizer que não podia descer porque não anda, por alguma coisa assim, que não é o caso. Não. Até pelo fato do porteiro não se encontrar na hora que eu cheguei, eu mandei mensagem no chat, né, que tem lá, e ele não respondeu. E sempre que acontece, no caso da mulher, eu atendi no Cruzeiro, ela morava no 4º andar, ela pediu no chat, moço, tem como você subir, por favor? Eu tô só em casa com uma criança e tal. Subi tranquilo, igual outros fazem. Eu acabei de fazer cirurgia ou algo do tipo, sou idoso. Chego no porteiro, o porteiro fala também, ó, é um senhor de idade, tem como subir lá? Subo tranquilo, sem reclamar. Mas assim, ele não falou nada, não respondeu o chat, inclusive, né? E ele pode acompanhar também, o aplicativo dá para acompanhar a locomoção do motoboy, isso, até chegar à sua residência. Ele não acompanhou, né? O porteiro não se encontrava, eu mandei mensagem, não respondeu, aguardei, o porteiro interfonou. Eu não subi. E ele já desceu com essas agressividades todas. E aí o caso virou caso de polícia mesmo aqui na primeira delegacia da Asa Sul. Pelo que eu vi na ocorrência, Vivi, só tem o depoimento do próprio Marcos, não tem um depoimento do Carlos lá. Eu imagino, né, tem um trechinho da ocorrência que fala que o Marcos ele precisa apresentar as provas aqui na delegacia. Eu até comentei com ele disse que como foi chutado nas pernas e ele não tem essas imagens, para que ele peça ao Bruno, que é o síndico que nos atendeu prontamente, que encaminha a ele as imagens do circuito de segurança, porque isso aí também pode ajudar no caso não só de ameaça, mas de agressão mesmo, para que ele traga essas informações aqui na delegacia. E aí eu acredito que o delegado vai fazer a intimação, vai pedir que o Carlos venha aqui para ser ouvido. Mas, mesmo assim, nós fomos lá. Fomos na 208 Sul, no Bloco C, interfonamos para o Marcos e pedimos para falar com ele. Olha só. Olá, bom dia. Por favor, Carlos Augusto, meu nome é Vanessa, eu sou da SBT. Ele pode falar comigo pelo menos aqui pelo interfone? Ele não quer dar a versão dele sobre o caso. Mas ele está medicado por causa dessa situação? Tchau. Muito obrigada, viu? Obrigada. É isso, a gente tentou contato, né, com o Carlos Augusto para que ele pudesse dar a versão dele sobre o caso, mas a esposa dele nos atendeu e informou que ele não vai falar, que ele está medicado. Ela até alterou um pouco, eu falei que a gente está aqui para dar os dois lados, né? E ela pediu desculpas, disse que foi algo que abala toda a família e que não vai falar com a imprensa. Pois é, a gente falou desde o início aqui que é um assunto polêmico. A gente já veio falando sobre outros casos de violência, assim, com relação a um motoboy que vai fazer essa entrega. Por isso a gente está, inclusive, fazendo essa enquete. Tá aqui, olha, vem aqui, pertinho de mim, esse QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular para poder participar com a gente dessa enquete e contar para a gente se você é a favor, você acha que o motoboy ele tem que subir com essa encomenda, ou a pessoa que tem que descer, ou tanto faz para você. A gente, inclusive, vocês estão participando, quero até agradecer. E tem vários comentários, além de vocês poderem clicar ali nessas opções, você pode também fazer um comentário.
pode colocar seu nome também, porque acaba que eu fico sabendo quem está aí do outro lado. Mas olha, já tem gente aqui respondendo. Já pensou o tempo que se perde para se identificar e subir até o apartamento? Isso atrasaria demais a entrega, além do número de entregas que ele vai ter que fazer ganhando menos. Não deve subir, até mesmo porque tem muitos edifícios que não autorizam a subir e outros moradores se sentem incomodados. Ele não é obrigado a subir, quer dizer, a grande maioria, até como a gente está vendo ali na enquete, diz que não deve subir, né? Não tem essa obrigação. De fato, a gente até falou aqui que o iFood diz que é um dos maiores aplicativos de entrega, né? Que não precisa subir, aliás, não deve, não tem essa obrigação. E a gente vem aí, inclusive, discutindo um pouco esse assunto para ver se há ali um entendimento melhor, o que tudo indica que a gente precisa conversar, né? A gente está mostrando, você que chegou agora, de repente você não viu essa confusão toda que aconteceu lá na 208 Sul, viu ali apenas a Vanessa Vitória chegando para obter uma resposta também, ouviu o outro lado desse caso, já que a gente está com o motoboy ao vivo, mas a gente roda para você aí rapidinho de novo, para você ver que confusão foi essa que aconteceu na 208 Sul. A gente pode rodar? Tá aí no ponto pra gente? Vamos lá. Vai me bater? Vem, eu não sou obrigado a subir. Você vai me bater? Você não é obrigado a subir. Porque eu não sou obrigado. Me explica, pô. Você me bate agora, bate na minha cara aqui. Me explica, rapaz. Não, me explica então. Bate na minha cara igual você ameaçou. Me explica. Rapaz, se eu pegar você, eu acabo com você. Fica quietinho, tá bom? Beleza, pode acabar comigo. Me passa o código. Eu não sou obrigado. Me passa o código ou vou chamar a polícia. Tá bom, tá legal. Não tô com medo de chamar a polícia, não. Eu sou policial, tá bom? Sim. Eu sou juiz. Tá? Sim, tranquilo. Eu fodo com você. Como é teu nome, então? Como é teu nome? Meu nome tá lá no aplicativo, é só você olhar. Vou foder com você, cara. Pode, tranquilo. Vou foder com você, com a tua vida. Tranquilo, tudo bem. Hã? Seu merda. Seu merda. Tudo bem. Meus dados estão todos lá no aplicativo. Eu vou foder com você, pegar Tudo o bem. Anota o código. Olha só. Anota o código e vai embora, logo. Não, tudo bem. Anota Você o quiser código meus... logo, porra. Pô, pode falar. Então fala, não, anota aí. Obrigado a passar isso? Por... Você acha que eu sou obrigado a passar por isso? Sua cara tem inteirinha aí. Você acha que eu... Você não me bateu aqui não, nas Bateu pernas? onde? Minhas pernas? Hein? Olha, cuidado, Olha, hein? rapaz, Deus chama a polícia, tu vai preso. Eu só tô trabalhando, só quero fazer meu serviço. Só quero fazer meu serviço. Pega a placa da moto aí. Pode pegar. Passar bem. Pode esperar que vai ter. Pode esperar. A hora que a tua vida virar uma merda, já sabe o que aconteceu. Ainda tá me ameaçando. Você tem ciência do que você tá falando, né? Cala a boca, pode ir embora. Tá bom, bom apetite, fico bem. Boa noite. Pois é, e acaba que depois todo mundo fica nessa discussão acalorada, né? Um risco que todo mundo corre. E a gente está recebendo, inclusive, várias mensagens, não só aqui pela nossa enquete, mas pelo nosso WhatsApp. Então, olha só, aqui a Dilma. Boa tarde. Eles não têm que subir, eles são muito humilhados, meu Deus. A Márcia Souza, ela dá até um depoimento aqui, que serve aqui de dica também para outras pessoas, porque ela fala assim, olha, o entregador não é obrigado a subir, não. Fica a critério do entregador, ainda mais que tem prédio sem elevador. E ela conta o caso dela, né? A Márcia Souza, ela fala assim, que ela é da terceira idade, tem artrose nos joelhos. Então, quando algum entregador sobe, ela fica extremamente agradecida pela condição dela, dá inclusive uma gorjeta e fica indignada com esse tipo de atitude, de ameaças, xingamentos de clientes. Estão errados. Ela mora lá em Valparaíso. Obrigada aqui pela participação de vocês. O Sérgio, ele fala assim, ó, oi Vivi, trabalho como porteiro, não concordo que entregador suba para fazer a entrega justamente para a própria segurança dos moradores. Muitos bandidos se passam por entregador para agir, inclusive trazendo um pouco aqui, né, Vanessa, essa preocupação em relação à segurança, óbvio, né, que a gente está falando aqui de casos muito específicos, mas que acontece também. E imagino, inclusive, que ele já tenha passado por alguma situação constrangedora, além dessa, assim, de pessoas ali ficarem preocupadas, né, quem é que está entregando, e tem essa segurança de conversar ali pelo próprio aplicativo. Sim, Vivi. A Márcia, né, de Valparaíso, eu não vi muito bem o nome dela, mas ela apontou uma coisa que é bem interessante com relação às gorjetas. Às vezes aqui no jornal eu fico sempre contando alguma coisa da minha vida pessoal, mas a gente passou por uma situação financeira
O meu marido é engenheiro, mas ele foi demitido na pandemia. A empresa passou por algumas situações, ele foi demitido. E ele ficou assim, meu Deus, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro rápido? E ele tem uma moto e ele se cadastrou, comprou aquela bolsinha de levar os lanches, de levar as refeições. E ele ficou muito empolgado, Vivi. Eu acho que foi um mês, mais ou menos. Ele queria até hoje continuar fazendo isso, mas ele acordava cedinho, 7 horas da manhã. Ele se arrumava todo, ficava do lado da cama e ligava o aplicativo. E o pessoal já cedo começava a pedir café da manhã, bolo, enfim. E ele comentava muito que quando ele fazia uma corrida, às vezes o valor da corrida era R$5, mas ele ganhava 12 de gorjeta, porque ele subia. E então as pessoas ficavam muito assim, nossa, você subiu. Aí outra vez ele, R$7 a corrida, ele ganhava 15 de gorjeta. E esses dias, por incrível que pareça, a gente estava falando de um caso com a equipe que trabalha com o Claudinho e o Laércio, de uma mulher no cruzeiro que brigou com o motoboy, por causa também de entrega. Não sei se o Marcos acompanhou isso, mas esse caso é recente. E aí, os nossos amigos aqui também fazem um freela de vez em quando como motoboy, depois que saem da emissora. E o Claudinho, por exemplo, a postura dele é que ele não deve subir por segurança dele, porque ele acredita que os próprios clientes podem criar alguma situação e dizer que ele fez alguma coisa errada dentro do condomínio ou que ele fez algum tipo de assédio. Então, por segurança dele, ele prefere não fazer isso. Já o Lala, ele falou que sobe, que se precisar ele sobe, que não tem problema, mas o iFood em si diz exatamente que o ponto de entrega é aquele ali que não precisa subir e que descadastrou também o Carlos Augusto que a gente viu, falando aquelas coisas todas para o Marcos. Ele já foi banido do aplicativo e também o aplicativo está prestando atendimento jurídico e psicológico para o Marcos por ter vivenciado a situação, e até na ocorrência dele fala que ele vai ter que ter um advogado para seguir. E com relação à pergunta que você fez sobre as situações que ele passou, já passou uns perrengues, sim. Teve lá o homem que falou para ele que ele devia ter descido. Vou pedir até para ele contar com mais detalhes essa situação que ele vivenciou, mas assim, de de agressão, xingamento, agressão, não. Ele nunca tinha passado por isso em todos esses anos, porque tem toda aquela conversa, como ele falou, ele chamou no chat, olha só, tô aqui embaixo, não teve resposta. Conta aquele caso que você falou que foi o único que você vivenciou, além desse. Tem os perrengues e tal, que a gente sabe, vocês trabalham no sol, na chuva, é uma loucura. Mas agressão, violência física, verbal, você não tinha vivenciado. Mas conta, relata aquele que o pai desceu com a criança e falou algumas coisas pra você. Sim. Um certo dia eu fui fazer entrega lá na Asa Norte e cheguei lá, pedi pro porteiro interfonar, ele interfonou, o cara desceu e falou que essa profissão não era para mim, porque já que eu não queria fazer o serviço por completo, eu deveria mudar de profissão, porque ele estava descendo com a filha dele, que eu acho que deveria ter mais ou menos uns 5, 6 anos ou mais, e desceu com a criança descalço e falou: a situação da minha filha, você acha que isso é certo? Vou descer aqui com ela nessa situação, deixar ela só que eu não questionei pra ele, né? Só pedi o código e fiquei pensando depois, como assim, o cara pede um prato tamanho família, desce com a criança e fica falando que a criança não tava só? Eu creio que ele deveria ter mais gente lá, né? Porque ele não ia comer um prato família daquele sozinho, com a criança. E é isso, e a gente tá a risco de passar por tudo isso diariamente aí. Que a gente faz várias entregas por dia, tem cliente que recebe super bem, tem cliente que já não é bem igual a gente espera. Mas a gente tá, né, nessa luta aí do dia a dia. Marcos, eu vou te agradecer, viu? Agradecer por ter participado com a gente, contou seu relato e também por trabalhar com essa função aí tão importante, tão relevante, que igual eu falei aqui, tem pessoas que passam por alguma situação e acabam indo, mas tem outros que não, é a profissão mesmo e tem que ser honrada. Vivi, ele falou aqui, que ficou pensando, né, se a pessoa ia comer um prato família. Marcos, se fosse eu comia um prato família sozinha. É porque ele nunca entregou pra mim, Vivi. Brincadeiras à parte. Vanessa, eu vou te contar uma coisa que você nunca poderia ser entregadora de comida, gente. Não ia chegar nem quentinho, né? Não ia dar certo isso. Mas olha, a gente fala, né? Acaba ficando assim nesse clima aqui um pouco mais descontraído, mas o assunto é muito sério mesmo. E precisa, gente, ter ali um diálogo, uma conversa. É isso que vai fazer com que termine bem, né? Obrigada pelas informações, Vivê. Obrigada também, agradeço ao Marcos. E agora, vamos saber o que vocês, então, a maioria aí, tem achado sobre esse caso. A gente começou com a nossa enquete aqui logo no início do jornal, com o QR Code estava aparecendo ali no cantinho da tela para você votar. E votar aqui, olha, nessas respostas. 83%
acham? Não, quem sobe em prédio é Homem-Aranha, né? A gente até colocou aqui um pouquinho mais descontraído aqui, mas de fato é isso. Precisa subir? É necessário? A maioria aqui diz que não. Tanto faz, desde que chegue rápido e quentinho. 13% então responderam isso daí. E 4% responderam sim, é uma cortesia que deveria estar embutida no valor do frete. Inclusive, olha, em relação a isso, algumas pessoas responderam aqui pra gente, além, né, de responder ali na nossa enquete, ainda escreveram. E aqui, olha, responderam pra gente assim: coloque a opção de pagar a mais para o entregador subir. Acaba sendo aí, então, olha, até uma sugestão, né? Outra que a Renata falou, isso já está virando recorrente, é um absurdo esse tipo de situação. Realmente, não dá para a gente ficar trazendo, né, esse tipo de notícia aqui, que a gente fala que basta ali uma gentileza para dar certo. E aí tem um outro que fala o seguinte, olha, não é seguro subir devido ao risco até de ter a moto roubada. Quantas vezes a gente também fala sobre isso, né? A dificuldade ali, às vezes, que o motoboy tem para poder estacionar ou, enfim, deixar a moto ali num lugar que talvez seja um pouquinho mais arriscado, mais perigoso para subir. Então, eu acho que nesse caso, gente, vale ali ponderar, né? Um pode perguntar ali, né? Um motoboy pode perguntar qual é a situação de quem está lá em cima, se ele realmente precisa subir, se o porteiro pode ajudar. Quem está, né, pedindo já está recebendo em casa, nem precisou sair, né, gente? Pegar um carro. Custa, de repente, descer ali e pegar o que está sendo entregue, o que ele pediu para ser entregue no conforto do lar? Vamos repensar aí, porque eu acho que nesse caso a conversa, a gentileza vai ajudar muito e a gente vai parar de trazer esses casos aqui. Então, quero agradecer a vocês que participaram, foram muitas as participações, tanto aqui na nossa enquete, quanto mandando mensagens pelo nosso WhatsApp, que eu trouxe aqui também um pouquinho na nossa edição. Bom, vamos mudar então aqui agora de assunto, que é o seguinte. Ontem mostramos em primeira mão que aquele adolescente de 12 anos que desapareceu a caminho da escola havia sido encontrado. É um caso muito delicado. Por quê? Porque a criança, na verdade, ela teria fugido do abrigo em que estava morando. E a repórter Kátia Gomes, ela acompanhou esse caso desde o início. Tem mais informações pra gente agora, né, Kátia? Boa tarde para você, bem-vinda. Olha, só para o pessoal aqui também acompanhando com a gente, né? No depoimento, a criança disse que fugiu, gente, porque estava sofrendo maus tratos no abrigo onde morava. E aí a gente quer saber agora o que a polícia, então, apurou sobre esse caso, o que está sendo feito para garantir mais segurança para essa criança. Oi, Viviane, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, o próprio Marcos André já prestou depoimento, um menino de 12 anos, e confessou que saiu do abrigo porque queria encontrar a mãe biológica, que hoje mora no Recanto das Emas. Mas, segundo a polícia, ele disse que não foi para a casa dela, que ele ficou ali nas ruas, andando pelo Recanto das Emas, até que ele fosse encontrado. Inclusive, mobilizou todos os agentes aqui da 17ª DP de Taguatinga que estavam aí todos esses dias à procura do Marcos André. Inclusive, como nós já contamos aqui, ele entrou até no sistema Amber, que é um sistema que faz alertas, tanto no Facebook como no Instagram, para encontrar crianças e adolescentes desaparecidas, né? Então, ele afirmou isso, que ele não estava feliz ali no abrigo, que ele estaria sofrendo maus tratos, mas, claro, essa denúncia agora vai ser apurada pela polícia, né? Esse menino, ontem, ele foi encaminhado para o Conselho Tutelar e hoje ele já está com a mãe biológica. Então ainda tem essa questão, porque ele estava passando por um processo de adoção. Então, agora o Ministério Público vai ter que ver como é que vai ficar a situação do menino, de fato com quem ele vai ficar, se vai voltar a morar com a mãe biológica ou se volta para o processo de adoção. Para dar mais detalhes sobre toda essa mobilização para tentar encontrar esse adolescente, eu vou começar agora aqui ao vivo com o delegado Thiago Boing. Delegado, muito obrigado. Foi um trabalho duro, né? Uma semana procurando esse menino, sem informações, porque a polícia recebeu a notícia de que ele teria contado para um colega que iria para a casa da mãe, só que a polícia foi na casa da mãe e ele não estava lá. Exatamente, a gente recebeu aqui na quarta-feira essa denúncia que o Marcos André estava acolhido aqui em um abrigo nesse processo de adoção e teria saído para ir à escola, porém não chegou na escola e aí à noite o pessoal procurou a gente aqui e registrou a ocorrência. Então a gente mobilizou toda a delegacia por ser um caso de criança, a gente conseguiu fazer a primeira divulgação aqui no âmbito da PCDF no sistema Amber.
teve bastante publicidade e a gente passou a fazer diligências. Fomos na casa da genitora biológica no Recanto das Emas, a princípio ele não tinha aparecido por lá. Lá é uma área bastante pobre, assim, os barracos de madeira, então a gente conversou com toda a população e ninguém tinha visto ele por lá. Então a gente passou a fazer o passo a passo atrás de câmera de segurança e vimos que ele não foi para a escola, pegou o sentido oposto, caminhando sozinho. E a partir daí, desde esse dia, a gente está com a delegacia toda mobilizada, fizemos contatos lá com lideranças comunitárias no Recanto das Emas. E antes de ontem à noite, o pessoal mandou mensagem para a gente, disse que ele apareceu lá e tentaram segurar ele, mas ele fugiu. Então, desde então, a gente fez contato com a população e aí na manhã de ontem a gente foi informado que ele estava lá na região e a gente conseguiu localizá-lo. E trouxemos a delegacia. Aqui na delegacia eles que fugiu por vontade própria, porque estava insatisfeito com alguns aspectos ali do abrigo. Nenhum maus tratos específico, mas mais questão de satisfação, disse que queria ficar com a mãe biológica. Então a gente passou ele para o Conselho Tutelar e para o Ministério Público, que vai tomar conta da adoção e da destinação dele. Então o que ele classificou como maus tratos seria uma insatisfação ali, ele relatou o que teria acontecido no abrigo? Na verdade é questão de relacionamento com outras crianças, questão de alimentação, não maus tratos especificamente, mas insatisfação dele, ele disse que queria ficar com a mãe biológica. E a mãe biológica? Porque a gente sabe que ela já esteve em situação de rua, hoje ela mora, como o senhor disse, em um barraco, não está mais em situação de rua, mas a família ali tem uma situação precária? Sim, é uma situação de bastante pobreza, assim, que eles vivem lá. Ela já foi usuária de drogas, inclusive, mas disse que atualmente não está usando, então... Inclusive, quando a gente teve contato com ela, em nenhum momento ela estava sob o efeito de drogas, ela estava bastante preocupada com o filho. E agora, se for destinado para lá, acho que o Conselho Tutelar vai fazer um acompanhamento devido para que possa aí melhorar a situação deles. Nesse tipo de caso, ele tem 12 anos, a opinião dele, a vontade dele prevalece? Sim, não sei se vai prevalecer, quem vai decidir realmente é o Ministério Público, mas ele vai ser ouvido e vai ser levado em consideração sim o desejo dele. Mas aí o Ministério Público, junto com o juiz, que vai decidir a destinação. Em relação a esse processo de adoção, ele chegou a falar em depoimento que não queria ser adotado? Sim, a vontade que ele explanou aqui ontem na delegacia é que queria ficar com a mãe biológica, que não queria ser adotado, mas estava na presença da mãe e a gente não sabe até que ponto é verdade, então ia ser feita a oitiva dele da maneira apropriada no Ministério Público para esclarecer isso. Agora, ele contou durante todos esses dias para onde ele foi, onde ele passou, como que ele dormiu? Ele foi criado assim nessa situação, os pais já tiveram em situação de rua e ele era criado solto, então já sabia se virar na rua. Ele disse que fugiu, foi até o sol nascente, onde eles residiram, perambulou por ali, dormiu em umas manilhas, comeu dentro da feira do produtor e aí teria ido para a casa da mãe somente antes de ontem, porque estava com medo de chegar lá e a mãe brigar e bater nele. Então ele tinha consciência de que ele estava ali e as pessoas estavam preocupadas? Sim, ele disse que chegou a ver na televisão a reportagem aparecendo ele, perguntou se tinha recompensa pela localização dele. Assim, estava bastante ciente do que estava acontecendo. A gente até brincou com ele, que ele deu muito trabalho aqui para a delegacia, mas graças a Deus não aconteceu nada de ruim com ele. Não, deu trabalho mesmo e muita preocupação. Até a mãe, a mulher que está nesse processo de adoção, ela também ficou bastante preocupada, foi ela quem registrou a ocorrência. Sim, ela junto com o pessoal do abrigo procurou a delegacia, ela fez uma divulgação muito ampla, ajudou a gente com várias denúncias. Mas graças a Deus não aconteceu nada de grave com ele aí, agora está nas mãos da justiça. Agora, delegado, existe informação de que ele tem uma necessidade especial, não é muito específico qual que seria, né, essa necessidade, ele teria um retardo mental. Isso o senhor percebeu ou ele parecia uma criança consciente? Não, eles tinham alguns aspectos diferentes mesmo assim. Não sou psiquiatra para diagnosticar e acho que ele nunca teve o tratamento devido também, né? Seria outro fato a ser observado aí pelo Poder Judiciário. Mas ele realmente tinha alguns aspectos diferentes, assim, não sei diagnosticar se seria um grau de autismo ou deficiência, porque não é minha área, mas sim, ele conseguia conversar normalmente, mas em determinados momentos ele tinha alguma dificuldade de conhecimento, de escrita, e era bom em outras áreas de desenho, por exemplo, então teria que ter um acompanhamento específico para diagnosticar essa deficiência dele, qual é o grau. Pois é, Viviane, a gente percebe, né, que apesar do menino ter consciência de que estava sendo procurado, ele não tinha noção ali do tamanho do problema, né, e da preocupação que ele estava causando para todo mundo, tanto para o abrigo quanto para a mãe, que, né, a mulher que quer adotar ele, e até mesmo para a polícia.
Exatamente. Agora só me tira uma dúvida, confirmando aqui, ele disse que queria voltar para a mãe biológica, né? Eles tiveram contato com essa mãe. Ele permanece agora no abrigo ou ele vai ter essa opção, essa chance de voltar para a mãe biológica e ser acompanhado ali pelo Conselho Tutelar? Viviane, ontem ele foi encaminhado para o Conselho Tutelar e hoje ele já está com a mãe biológica. Agora, quem vai decidir o que vai acontecer com ele, se ele permanece com a mãe biológica ou se ele volta para o abrigo, é o Ministério Público. Inclusive, a nossa produção entrou em contato e eles falaram que, por se tratar de um menor de idade, que eles não dariam detalhes sobre o andamento do processo, né? Então, a partir de agora, vai ficar a cargo, então, do Ministério Público ouvir essa criança, saber o que ele deseja, o que aconteceu ali no abrigo, porque, como o delegado explicou, não seria, de fato, ali maus tratos. Ele estaria insatisfeito porque não estaria se relacionando bem com outras crianças, então por isso ele queria voltar a ficar com a mãe e não ali no abrigo como ele estava. Pois é, bom, o importante é que ele foi encontrado, não está mais aí sozinho na rua, né? E vamos ver agora qual vai ser o andamento desse processo. Obrigada, Kátia, agradeço também ao delegado. E aí, sobre esse assunto de adoção, vamos conversar com o nosso comentarista de segurança pública, delegado Laércio de Carvalho. Delegado, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Vivi. Boa tarde aos telespectadores. Me permita elogiar o trabalho da equipe do Dr. Tiago Boing, é um delegado que eu conheço, sei a dedicação, sei que ele empenhou-se ao máximo e, graças a Deus, esse caso terminou de maneira positiva. O garoto em segurança, tranquilo, mas isso traz à tona o debate sobre os processos de adoção no Brasil. Principalmente, Vivi, a chamada adoção extemporânea de um garoto, no caso deste nosso estamos comentando, 12 anos de idade, já é um adolescente. É uma fase em que o garoto passa por muitos conflitos. Você observa que uma hora ele aceita conviver dentro do abrigo, outra hora ele mostra insatisfação. Em alguns momentos ele aceita a família que está passando por um estágio de convivência com vistas a complementar o processo de adoção, outra hora ele quer voltar a viver com a mãe biológica, apesar de todos os problemas, apesar do abandono pelo qual ele já passou, ele mostra afeto, ele mostra carinho com a mãe biológica. Esta é uma fase em que o Estado precisa ser muito zeloso, precisa amparar muito esse garoto com todo um serviço na área de psicologia, na área de acolhimento. A gente tem que debater esses abrigos, se realmente estão estruturados para receber e manter-se com os cuidados necessários a um garoto desse. É necessário fazer um trabalho junto a essa família biológica para ver se ela recuperou as condições de ter essa criança sob sua companhia, até porque o próprio garoto acabou de manifestar a vontade de viver com a mãe biológica. Então, é uma coisa complexa, é uma situação muito tensa pela qual o processo de adoção no Brasil precisa ser reavaliado. Muita burocracia, nós temos aí milhares e milhares de famílias que se condicionam a adotar, porém o procedimento é muito burocrático. Nós temos milhares de crianças em condições de serem adotadas, mas que o processo não consegue ser concluído, a contabilidade não fecha, Vivi. Inclusive, sobre esse dado aí que a gente, inclusive, pode trazer aqui, no Sistema Nacional de Adoção, são pouco mais de 5 mil crianças e adolescentes à espera de um lar. Por outro lado, mais de 34 mil famílias que estão aí dispostas a adotar. Então, como você falou, né, Laércio, não fecha essa conta. E eu sei que precisa checar ali todo o processo de adoção, mas o que é o desafio maior, né? É identificar se essa família está preparada para receber essa criança, esse adolescente, ou é esse adolescente se adaptar a essa família também, porque a gente está vendo, nesse caso específico, né, uma criança de 12 anos que está querendo voltar para a mãe biológica, por pior que fosse ali, né, algum processo que ele tenha passado com essa família, que é estar com a família biológica, a mãe biológica. É verdade, Vivi. O maior problema para essas famílias que querem adotar são as dificuldades colocadas pela própria lei.
Por exemplo, a legislação prevê o chamado período de convivência, mas muitas vezes dificulta para o pai que está adotando, porque é um pai que acolhe no coração essa criança, esse adolescente, não tem a condição de afastar-se do trabalho por um período mínimo de convivência com esse garoto. Então a lei precisa evoluir para possibilitar essas famílias que aceitam receber esses adolescentes como membro da família na condição de filho adotivo. Essas famílias precisam gozar de alguns benefícios na lei, como por exemplo o afastamento por certo período do ambiente de trabalho, do ambiente profissional, para poder dedicar-se a dar atenção a esses garotos, para afinar o relacionamento, para conviverem de forma saudável e integral com esses garotos, até que o próprio garoto se sinta bem convivendo com essa nova família. O direito brasileiro precisa também entender que é necessário conceder benefícios fiscais para essas famílias, reduzindo a carga tributária, de maneira que a chegada desse novo membro não seja apenas um ônus, um peso econômico para essa família. Vivi, são mais de 5 mil garotos no Brasil, isso é uma multidão de gente, né, largada nesses abrigos, custando caro para o Estado, mas que, porém, nós não encontramos um ambiente favorável nesses aspectos sociais, econômicos, profissionais, para que esses garotos sejam recebidos pela família que tem o coração do tamanho do mundo e a vontade de adotar um desses garotos, no caso desse aí, já com 12 anos de idade. Pois é, e isso acaba atrapalhando ainda um pouco mais todo esse processo, porque nessa demora, nessa burocracia, acaba que essas crianças crescem. E nessa idade, adolescente, muitas famílias às vezes já não querem mais adotar, né, com 12, 15 anos. Agora, me diz uma coisa, Laércio, existe algum projeto já nessa linha de algumas propostas, inclusive, que você vem trazendo aí pra gente poder, inclusive, ficar de olho, né, saber como é que ele está tramitando? Existe sim, Vivi, existe um projeto que está bem avançado em debate com relação a esse estágio de convivência e a possibilidade de que a família, o pai adotivo, a mãe adotiva, possa ter pelo menos um período aí de 30 dias, no mínimo, de afastamento remunerado do seu trabalho, da sua atividade profissional, para ter esse estágio de convivência de maneira intensa com esse garoto adotado. A gente espera que o Congresso Nacional agilize a aprovação desse projeto, que os empregadores sejam sensíveis à causa, né, que não criem nenhum embaraço para que essa família adotiva tenha esse estágio de convivência. Então, o Brasil precisa discutir isso em sociedade. A justiça, o poder legislativo, o poder executivo, as empresas, os empregadores, todo mundo no esforço conjunto para que essas crianças sejam recebidas nessas famílias de maneira integral, de maneira completa. Observe o exemplo desse garoto. Uma hora ele quer viver com a família adotiva, outra hora quer voltar para a família biológica, outra hora ele rejeita o abrigo. Então, essas questões precisam ser resolvidas integralmente. O abrigo tem que ser capaz de recebê-lo e proporcionar prazer para ele, um ambiente de boa convivência para que ele não recuse o abrigo. A nova família, que aí tem o coração, né, gigante para receber esse garoto, precisa de apoio econômico do Estado e dessas questões profissionais sendo solucionadas. Então, só o conjunto de soluções que estamos indicando poderá fazer com que esses processos de adoção saiam do papel, diminua a burocracia e essas crianças sejam recebidas realmente em uma nova família para que ela tenha uma nova vida. A pessoa pode se perguntar, né, o Estado, enfim, mas aí o custo que vai ter para manter, de repente, essa família 1 mês afastada do trabalho, para poder ter esse convívio com essa pessoa, mas quanto se gasta, né, para poder manter essas crianças também no abrigo, sem falar, óbvio, né, no quanto a gente vai melhorar a vida dessas crianças, as famílias que vão estar recebendo essas crianças com tanto amor e carinho e transformando a vida de tantos meninos e meninas, né? Com certeza, Vivi, nessa hora não tem que se pensar em dinheiro. Esses abrigos já custam caríssimo. A sociedade não tem noção de quanto custa cada criança dessa dentro de um abrigo por 12 anos, por exemplo. Então o Estado poderia tirar esse foco de ficar gastando demais com essas casas-abrigo e incentivando famílias a recebê-las. Que o que esse garoto mais precisa agora é de acolhimento, é de uma família que o receba com carinho, com respeito, com compreensão, porque abandono ele já sofreu demais ao longo da vida.
relação aos abrigos, o Conselho Tutelar, ele também dá um certo apoio, ele checa como que essas crianças estão sendo atendidas e cuidadas nos abrigos também, porque a gente viu, né, que essa criança específica disse que estava sofrendo maus tratos, que no fundo a gente viu ali que ela não estava, né, tendo um bom convívio ali com outras crianças. Mas nesse caso, o Conselho Tutelar, ele pode atuar e deve? Claro, Vivi. Aliás, é papel do Conselho Tutelar fazer visitas, inclusive em situações de não agendadas, tá? Inesperadas nesses abrigos. O Ministério Público também tem órgão específico para acompanhar a atuação dessas casas-abrigo, observando cada detalhe, como as crianças são tratadas, se a convivência é boa. Isso é papel do Ministério Público e do Conselho Tutelar. Mas a gente sabe que o Estado nunca fornece condições completas, adequadas para receber tanta criança que precisa de abrigamento. Por isso eu insisto na tese de que as famílias que se predispõem a adotar, essa sim é a verdadeira solução definitiva para esse número gigante de crianças em situação de abandono no Brasil. Então é importante essa nossa discussão aqui, em ver que nesse tempinho que a gente ficou aqui batendo esse papo, a gente já vem com algumas sugestões, algumas possibilidades para melhorar esse cenário. Então que tenha um foco maior também no Congresso, enfim, para que existam outras medidas, para que mude um pouquinho esse processo, claro, garantindo toda a segurança da família, da criança, para que a gente possa ver esse número aí sendo reduzido, né, Laércio? Muito obrigada por trazer aqui esses esclarecimentos para a gente. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre outros assuntos, né? Ok. Até já. E vamos acionar o repórter Murilo Fagundes para atualizar como é que estão os trabalhos da CPI que investiga os atos de vandalismo do 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes foram atacadas. Murilo, boa tarde para você, bem-vindo. Olha só, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, no início do governo Lula, que é o general Gonçalves Dias, ele é um dos indiciados. É sim, viu, Vivi? Foi uma sugestão de indiciamento, na verdade, no relatório do deputado Hermeto, que é o relator desse processo. Uma ótima tarde para você, viu, Vivi? Para todo mundo que está com a gente aqui no SBT Brasília. Só contextualizando para quem está em casa, porque quem deve estar nos assistindo deve estar se perguntando, mas CPI de novo do 8 de janeiro? Porque, na verdade, eram duas. Uma aqui do Congresso Nacional, uma CPI com deputados e senadores, que já terminou há cerca de um mês, que teve o relatório da senadora Elisiane Gama. Nesse relatório, ela não sugeriu o indiciamento do ex-ministro de Lula, G. Dias. Então, esse relatório foi votado, aprovado e enviado também para o Ministério Público. Esse relatório que está sendo votado hoje é o da Câmara Legislativa, dos nossos deputados distritais aqui, então, da capital. Esse relatório, então, foi apresentado hoje. A CPI aqui do DF, ela se estendeu por mais tempo e, então, eles ouviram 31 pessoas lá na Câmara Legislativa para analisar, então, esses envolvidos no 8 de janeiro. O relatório da Câmara Legislativa teve um outro texto diferente aqui do Congresso. Eles sugeriram, então, o indiciamento do ex-ministro do presidente Lula, o Gonçalves Dias, que era ministro do Gabinete de Segurança Institucional durante as invasões aos prédios públicos. Ele que pediu afastamento quando aquelas imagens foram vazadas, né, imagens do circuito interno, ele pediu a sua demissão. Então, na avaliação do deputado distrital Hermeto, G. Dias teve sim participação ou omissão nesses ataques, né, aos prédios públicos. Além dele, o deputado Hermeto também sugeriu o indiciamento de Fernando Souza de Oliveira, que era o secretário adjunto de Segurança Pública do Distrito Federal. Ele não sugeriu o indiciamento de Anderson Torres, que era o secretário de Segurança, que foi ministro de Bolsonaro e que estava fora do país durante as invasões aos prédios públicos. Outro ponto diferente que aparece no relatório da Câmara Legislativa. Aqui no Congresso, Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro, apareceu ali na lista de indiciamento. No relatório de Hermeto, não. Outra diferença nesses dois relatórios, viu, Vivi? Quem aparece no indiciamento aqui no Congresso Nacional, no relatório de Elisiane Gama, foram ali os integrantes da Polícia Militar. No caso da Câmara Legislativa, que é esse relatório de hoje, não apareceram os colegas de farda do deputado Hermeto. Lembrando que ele tem uma carreira traçada
entre os militares, e esses militares estão presos desde agosto, mas não apareceram no relatório da CPI aqui da Câmara Legislativa. Tudo isso, então, Vivi, num resumo para mostrar que os dois relatórios, o aqui do Congresso Nacional e o da Câmara Legislativa, têm vários pontos diferentes. Esse relatório, então, da Câmara Legislativa ainda não foi votado, precisa de pelo menos 4 votos dos 7 deputados distritais. Muito bate-boca hoje, viu? Desde de manhã, quando o deputado Hermeto fazia a leitura do seu relatório, vários deputados ali da oposição a esse relatório, né, fizeram suas declarações, ali o clima subiu, ali o clima esquentou na Câmara Legislativa, inclusive essa sessão foi interrompida por volta das 11 horas. Então agora à tarde a gente deve ter, enfim, a votação desse relatório. Se for aprovado, ele segue então para o Ministério Público, que aí sim faz as investigações, ou seja, não é só porque está no relatório que essas pessoas estão indiciadas, né? Ainda precisa de uma palavra final do Ministério Público, Vivi. Pois é, Murilo, é um assunto aí que acaba muito divergente entre governo e oposição, acaba aí muito acalorado, né? Uma discussão muito intensa, mas obrigada por ter contextualizado aí pra gente, inclusive, sobre essas duas investigações. Um beijo para você, bom trabalho. E um motociclista morreu em um acidente na DF-128, sentido Planaltina. Quando os bombeiros chegaram ao local, viram a vítima de 24 anos caída no solo, perto da moto. Pode ser que ele tenha perdido o controle do veículo. Ele foi atendido pelos socorristas porque ele estava ali em parada cardiorrespiratória, mas apesar da tentativa de reanimação, ele não resistiu. O motociclista morreu ainda no local do acidente. Uma das faixas da DF-128 precisou ser interditada. A Polícia Militar do Distrito Federal ficou preservando ali o local e a gente ainda não sabe como foi que esse acidente aconteceu. O Instituto de Criminalística da Polícia Civil aqui do DF fez um mapeamento que aponta os locais e as principais causas de acidentes no Distrito Federal. A repórter Kátia Gomes, ela foi conferir como é que funciona esse sistema lá no setor de trânsito da Polícia Civil. Olá, boa tarde. Um mapeamento feito pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil mostra quais são as principais causas de acidente aqui no DF. Entre essas causas estão alta velocidade e as famosas fechadas. Bom, esse mapeamento ele também mostrou as regiões onde acontecem esses acidentes. E para explicar melhor como que foi feito esse estudo, eu vou conversar agora com o Rodrigo Monteiro, que é chefe da seção de trânsito aqui do Instituto de Criminalística. Bom, vocês já sabiam, né, sobre os acidentes, as causas, mas ainda não tinham feito esse mapeamento, esse detalhamento, né? Explica para mim como é que foi feito e como que ele funciona. Bom, a gente pegou todos os laudos que foram produzidos em 2022 e a gente identificou exatamente o ponto onde ocorreu o evento e a gente fez a vinculação à causa que foi identificada pelo perito. Com isso a gente conseguiu plotar o que a gente chama de mapa de calor, que indica para a gente, de forma visual, onde que estão essas regiões. Quando a gente pega o mapa com todos os eventos, ele dá meio que uma mancha indistinta, mostra que todo o DF houve acidentes, que não é novidade. Mas quando a gente vai separando por causas, isso nos dá uma informação mais qualificada. Por exemplo, se a gente vai para o excesso de velocidade, a gente começa a ter destaque aqui na região central do plano piloto e na área de Taguatinga. Se a gente der um zoom maior ainda, a gente vê que aqui em Taguatinga, o principal ponto é na DF-001, ali no Pistão Norte, na região próximo ao encontro com o Hélio Prates. Essa informação separada por causa, ela nos dá uma melhor indicação sobre necessidade de intervenção no trânsito. Porque já que está acontecendo sempre naquele local esse tipo de evento, será que tem algo que pode ser feito para que não se repita novamente? Então, se a gente vai avançando aqui para a interceptação da trajetória. O que é a interceptação? Você tem um veículo na preferencial e alguém entra na frente dele. Seja saindo de um retorno, seja saindo de um estacionamento, ele intercepta a trajetória de um veículo que está na preferencial. Novamente, olhando de longe, parece que não tem nada de mais importante. Mas se a gente vai se aproximando, a gente vê que, novamente, a região central do plano piloto e aqui a área de Taguatinga também se destaca. Existem também, a gente reuniu algumas causas e chamou de manobra indevida.
que é o quê? Uma mudança de faixa, uma derivação, uma invasão, uma conversão. Essas manobras indevidas, elas podem ser tanto manobras irregulares, ou seja, ele não poderia ter feito aquela manobra naquela região, mas também pode ser uma manobra regular, só que ele fez em momento inadequado. Essa causa, que a gente chamou de manobra indevida, teve um ponto de destaque dentro de Águas Claras, aqui na região, no entroncamento da Avenida Araucária com a Rua Copaíba. Rua Copaíba e Avenida das Araucárias foi o ponto de maior destaque para esse evento que a gente chamou de manobra indevida. E assim a gente fez o nosso estudo, fazendo a separação de causas e locais onde aconteceram os eventos e onde houve maior repetição. Agora vocês vão encaminhar esse mapeamento para os órgãos de trânsito? Como que vai funcionar para que algo seja feito para resolver esses problemas? Isso, já tem um processo em tramitação para que esse laudo chegue tanto no DETRAN quanto no DR, que são os órgãos responsáveis pela segurança viária. A nossa intenção é que eles tenham esses dados qualificados, porque eles que têm a atribuição de identificar se existe algo na parte de engenharia de trânsito que precisa ou que pode ser feito para que tenha a redução desses eventos, né, que não haja a reincidência. Só para a gente entender, vocês conseguiram fazer todo esse mapeamento porque teve perícia da Polícia Civil no local? Exatamente. Os locais que foram preservados para a perícia são os que nos dão os dados que possibilitaram esse levantamento. Tá certo, então. Muito obrigado, Rodrigo, pelas suas informações. Então é isso. Um trabalho importantíssimo que foi feito pelo Instituto de Criminalística e agora pode ajudar aí a reduzir o número de acidentes em todas essas regiões. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Kátia. E olha só, falamos ontem sobre a mega operação da Polícia Civil do Distrito Federal que investiga crimes organizados. Vocês lembram que os cabeças da facção criminosa de Brasília, conhecida como Comboio do Cão, eles foram presos? Relembrando aqui para você rapidamente, no total foram cumpridos 22 mandados de prisão temporária e 35 de busca e apreensão no Distrito Federal e no entorno. E um dos atuais líderes da facção, esse que estava foragido, ele foi preso em um condomínio de luxo, não foi aqui não, foi lá em Natal. Teve inclusive o apoio da polícia de lá. E ele era procurado depois de ter matado 2 pessoas em Samambaia por vingança. Ainda durante a investigação, a Polícia Civil e o Ministério Público identificaram ações de tráfico de drogas e armas de fogo que vinham de regiões fronteiras com o país. Mas que facção criminosa é essa criada aqui no Distrito Federal, que chama a nossa atenção, dá uma preocupação, né? Vamos chamar mais uma vez o nosso comentarista de segurança, Laércio de Carvalho? Laércio, essa facção ela é conhecida como Comboio do Cão. Como é que eles agem? Não é só aqui no DF, já estão espalhados aí pelo Brasil, como a gente viu um sendo preso lá em Natal? É verdade, Vivi. As grandes franquias do crime no Brasil, como PCC, como Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital e outras, além de espalharem-se pelo Brasil afora, tá? Eles procuram estimular a criação de facções criminosas locais, que é o caso desse famigerado Comboio do Cão, que foi criado ali na região entre Recanto da Ema, Riacho Fundo, e está aí se proliferando pelo Distrito Federal e até falando em expandir suas atuações para fora do DF. Veja a ousadia desses marginais. Então, nós já temos hoje, lamentavelmente, a versão candanga de organizações criminosas. Espero que a ação do Estado, no caso nosso da Polícia Civil, através da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, mas também a ação do Ministério Público e do Poder Judiciário, sejam capazes de deter o avanço dessas organizações criminais que espalham terror, incrementando o tráfico de drogas, fomentando homicídios, guerras entre as próprias organizações criminosas e o pior, Vivi, o controle do sistema prisional. A grande luta nossa, enquanto instituições de segurança pública, é impedir que o sistema prisional no DF seja comandado por essas organizações criminosas, ainda mais essa Tupiniquim, ainda mais essa candanga que tenta se fortalecer e criar raízes aqui no DF.
Ô Laércio, a gente está falando aqui, né, de uma facção criminosa que foi criada aqui no Distrito Federal, mas tem outras de outros estados, como o PCC, Comando Vermelho, que por muitas vezes já tentaram se instalar, criar raízes aqui no Distrito Federal. E como é que tem sido esse combate? Veja, Vivi, esta operação realizada ontem pela Polícia Civil demonstra o esforço da nossa polícia investigativa para monitorar, entender a atuação dessas organizações criminosas e ir cortando as asinhas deles, tá? É verdade que eles tentam a todo custo, até porque nós estamos no centro político do país, nós estamos na capital da República. Então, para essas organizações criminosas, eles entendem como importantíssimo terem braços aqui no Distrito Federal, até porque nós temos também a infelicidade de termos presos que são grandes lideranças dessas grandes organizações criminosas cumprindo pena no Distrito Federal. Então, por essas e outras razões, a gente percebe o esforço dessas organizações em se estabelecerem no DF. Temos a sorte de ter uma polícia civil que não convive com situações de corrupção, não se envolve com essas organizações criminosas no sentido de auxiliá-las. Temos um sistema prisional extremamente organizado, disciplinado, que não deixa essas organizações criminais se enraizarem no DF. Mas isso não pode ser um fator de descuido, de relaxamento. Começou a haver aí eivas, né, primeiras sementes da expansão dessas organizações criminosas. É necessário a Polícia Civil investigar, é necessário o sistema prisional, a Secretaria de Assuntos Penitenciários ficar monitorando para e passo desses indivíduos para que eles não criem grandes ramificações no DF. Porque essas ações são extremamente importantes, porque é impressionante, a gente vê assim, agora foi preso um que é considerado um cabeça desse esquema, um dos, lá em Natal. Em 2021, foi no Mato Grosso do Sul, que foi preso também um que era cabeça pensante também desse esquema, quer dizer, prende um, vem outro, prende um, vem outro, e aí precisa acabar de vez para que isso não cresça, né? Com certeza, Vivi. Todos os dias acontece o chamado batismo, que é uma cerimônia de iniciação de novos bandidos, novos marginais nessas organizações criminosas. Inclusive, no Distrito Federal, nós temos aí dezenas de faccionados, tanto no PCC como no Comando Vermelho e principalmente nesse tal de Comboio do Cão. Até o nome é horrendo. Então é necessário sim fazer esse trabalho de repressão, de monitoramento, de enfrentamento dessas organizações para que eles não criem aí seus filhotes, não se multipliquem, porque a grande realidade pelo Brasil afora é que a polícia prende, a justiça condena, mas tem aí seus filhotes espalhados pelo Brasil todo que substituem, ficam no lugar dessas grandes lideranças dessas organizações criminosas. E que traz assim um arrepio pra gente quando a gente fala, né, em organização criminosa, enfim, a gente falando tanto aqui sobre uma necessidade de aumentar a segurança, que essas ações então elas possam ser recorrentes. Obrigada, Laércio, por explicar pra gente aí um pouquinho desse esquema. Até mais, viu? Até amanhã. Até. E olha, a polícia investiga a morte de uma pessoa em situação de rua em Ceilândia. O crime teria ocorrido ontem à noite. E os detalhes agora a gente vai ter com o Rodrigo Miranda. Rodrigo, bem-vindo mais uma vez, conta pra gente. É um caso aqui que ainda é um pouco complicada a situação, né, Vivi? É um morador de rua, esse crime aconteceu ontem à noite, a polícia militar, a gente conversou com o tenente responsável pelo caso ali, né? E a gente conversou com ele, ele falou que as informações ainda estão bastante desencontradas, mas é um caso de homicídio. O que acontece? Esse homem de 27 anos estava na QNN 21, próximo à escola classe 2, e ele estaria andando com um carro de compra, ali, em situação de rua, quando teria sido seguido por 2 ou 4 pessoas. Essa é um grande dilema ali que os policiais da Polícia Civil, que também estão investigando esse caso, estão enfrentando, né? Algumas testemunhas dizem que 2 pessoas perseguiram esse rapaz, outros que 4 pessoas estavam atrás dele. A questão é, ele foi alcançado, foi espancado, foi esfaqueado e acabou falecendo. O Corpo de Bombeiros chegou até o local para tentar prestar o atendimento a esse rapaz de 27 anos apenas que vivia em situação de rua aqui em Ceilândia, mas ao chegar ao encontro desse jovem, ele já estava sem vida e por conta disso
ficou mais difícil ainda acompanhar todo esse caso, né? Mas a polícia segue trabalhando, segue à procura dos autores desse crime aí contra esse jovem e mais um caso de violência aqui em Ceilândia, Vivi. Pois é, vamos acompanhar, né? Obrigada pelas informações, viu, Rodrigo? E o carro de um policial penal de Goiás, que desapareceu nessa segunda-feira, foi encontrado queimado no Paranoá mesmo. O veículo foi encontrado em uma área de mata, no núcleo rural Três Conquistas, por militares do Batalhão Rural da Polícia Militar do Distrito Federal. A 6ª Delegacia foi ao local e eles encontraram lá o carro carbonizado, mas sem nenhum corpo dentro do veículo. A polícia está atrás agora de testemunhas que tenham visto o que aconteceu, né? Se alguém colocou fogo no carro. Essa ocorrência está sendo apurada como desaparecimento de pessoa. José Françoaldo Leite Nóbrega, ele trabalhava em Santo Antônio do Descoberto. No dia do desaparecimento dele, ele teria saído do trabalho e iria para Lusiânia. A polícia apura porque ele foi parar ali no Paranoá. E a gente continua acompanhando esse caso. Na tela para você aí um rosto, então, desse homem, para que, se você tiver alguma informação também, informe a polícia no 197. Bom, e agora eu quero dar um recado que eu tenho certeza que vocês vão amar, que é o nosso projeto Cartinha de Natal SBT. Tá chegando, hein? E a gente quer saber qual é o presente que vai deixar o seu Natal ainda mais especial. Você já sabe como é que funciona? Para participar, é só seguir o SBT no Instagram, acessar o perfil e clicar no link na bio e selecionar ali Cartinha de Natal SBT. Depois é só escrever pra gente. Fica num linkzinho assim que você abre o Instagram ali, o nosso perfil. Depois da descrição tem esse link, você clica lá. Quer ficar um pouquinho mais fácil? Então você também pode escanear o QR Code que está aqui no cantinho da tela. E aí você vai cair direto nesse formulário. Mas lembra que precisa seguir a gente, viu? Lá no @SBT Brasília no Instagram. As melhores cartinhas vão ter a chance de levar um super presente do nosso time de parceiros. Você está esperando o quê, hein? Participe, nos ajude a espalhar alegria neste Natal. E olha, em entrevista exclusiva ao SBT, a vice-governadora Celina Leão disse que considera uma vergonha o número de feminicídios aqui no Distrito Federal este ano. E também falou que o governo se esforça para garantir o direito das mulheres à vida. Na conversa com o jornalista Kenzo Matida, Celina Leão contou detalhes de programas do governo sobre obras públicas, mobilidade urbana e um aumento de servidores também. Vamos ver? Olá, Vivi. É com muito prazer que a gente recebe aqui no estúdio do SBT News a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão. Governadora, muitíssimo boa tarde. Muito obrigado pela presença e pela visita aqui no nosso estúdio do SBT News em Brasília, para a gente falar um pouco sobre as pautas do governo do Distrito Federal. É com muita honra que eu lhe recebo aqui no nosso estúdio. Alegria toda nossa de bater esse papo aqui com vocês. Obras no DF. O governo do Distrito Federal tem priorizado muito a área de mobilidade, até porque nós tínhamos vários gargalos na nossa cidade. A gente pede desculpa à população pelo número de obras que causa um transtorno. Vocês, inclusive, toda a imprensa geralmente coloca as condições do trânsito, mas são obras que há muitos anos eram aguardadas, como os nossos viadutos de Sobradinho, viaduto do Sudoeste, e tantos outros viadutos, Recanto das Emas e tantas outras obras importantes. Mas é importante você perceber, e a população perceber, que não só obras que a população enxerga no dia a dia, mas nós estamos investindo agora numa segunda elevatória quase que 100 milhões de reais. O que significa isso? É a manutenção da garantia de acesso à água, inclusive para a população atualmente e para aqueles bairros que estão sendo projetados por parte do governo do Distrito Federal. Mobilidade urbana. Está previsto nesse orçamento não só a expansão do metrô para Ceilândia, como também o BRT para a região norte, que ainda não existe o BRT. Nós estamos, inclusive, agora, lançamos já a obra da terceira faixa, que vai até Planaltina, e essa grande obra também do BRT, porque causa aí uma certa estranheza quando você termina um viaduto e não termina a terceira faixa, como aconteceu lá em Sobradinho. Então, além de atender a região sul, que é a região Ceilândia, Samambaia, há esse atendimento também à região norte, com aí a expansão também do BRT. Feminicídio. Parece que a gente está sofrendo uma segunda epidemia, e agora é a epidemia contra as mulheres. A capital da República tem um número de 32 feminicídios,
é muito grave. E o Estado sozinho, ele vai ser ineficiente, ele é ineficaz, porque muitas vezes o crime acontece dentro de casa. E muitas pessoas têm nos ajudado a salvar vidas. Eu posso te nominar vizinhos que escutam as mulheres gritarem. Às vezes você escuta um som baixo, alto e chama a polícia. Por que você não vai chamar quando a sua vizinha está gritando? Você pode ser o único recurso dela. Comportamento, às vezes, de cárcere privado, aquele vizinho que está reparando aquilo, fazer a denúncia. E nós temos vidas que estão sendo salvas aqui no Distrito Federal. O aplicativo Viva Flor, nós mudamos a forma do protocolo. Hoje a mulher não precisa mais da medida protetiva. Esse é um ponto muito importante. É muito importante, é muito importante. Porque assim, antes se ficava muito refém dessa questão do judiciário, de aguardar uma decisão da justiça para que essa mulher tivesse essa medida protetiva. Com esse equipamento do Viva Flor, isso dá uma agilidade muito grande numa janela que ela não pode existir, né, governadora? Não pode. E muitas morrem na janela, né? Exato. Porque se a mulher foi na delegacia e a gente, quando você se aprofunda nos casos, você percebe isso. Tem mulheres que foram vítimas de feminicídio e que não tinham nenhuma ocorrência. Mas algumas mulheres tinham 3, 4 ou 5. Essas mulheres pediram, pelo amor de Deus, para não morrer e morreram. Mas nós não perdemos nenhuma mulher que estava com o aplicativo. Então, a importância dessa medida protetiva, que é dada agora automaticamente pelo Estado, nós mudamos toda uma portaria com a Secretaria de Segurança Pública, o que gera uma movimentação do Estado também forte, porque você imagina o número de registros que nós temos, nós tivemos que comprar mais equipamentos, mas o peso é realmente de termos as nossas mulheres seguras, para que elas possam ter coragem de ir na delegacia, fazer a ocorrência, sair com a medida protetiva e não ser vítima novamente de uma outra violência. Aumento para o serviço público. O governador Ibanez deu 18% de reajuste para todo o serviço público aqui do Distrito Federal. Existem algumas demandas individualizadas de algumas carreiras que a gente entende que há uma previsão, inclusive constitucional, do direito de greve, do direito de fazer essa discussão com o Poder Executivo, mas há um entendimento nosso, do governo, que há um esforço máximo para um reajuste digno aos nossos servidores. Nós reajustamos em 18%. Olha o Estado que teve condição de fazer um reajuste linear para todos os servidores. Muitíssimo obrigado por essa entrevista aqui e ter vindo até o nosso estúdio do SBT News para nos trazer esclarecimentos super importantes sobre pautas aqui do nosso quadradinho do Distrito Federal. Muitíssimo obrigado, viu, governador? Eu agradeço, muito obrigada a todos. É isso, agradeço então também aí a vice-governadora Celina Leão e também ao meu amigo Kenzo Matida, que traz sempre informações para vocês no SBT Brasília, segunda edição. E agora vamos para aquele momento em que a gente fala sobre alguns assuntos mais comentados nas redes sociais, na internet. Roda a vinheta pra gente. Hora da gente arrastar para cima. Eu chamo meu amigo Dave Santos, que acompanha de pertinho tudo o que acontece nas redes sociais. Deixa a gente muito bem informado, ninguém fica boiando aí nessas conversinhas, né, Dave? Bem-vindo. Oi, Vivi. Boa tarde para você e para todo mundo que assiste o SBT Brasília, primeira edição. Hoje mais cedo, quando eu estava rolando ali o feed, eu vi uma atitude tão deselegante, Dave, para não falar absurda, né? A pessoa ainda fala sobre ser educado. Eu fiquei chocada. Uma juíza de Santa Catarina desconsiderou o testemunho porque não gostou da forma como ela foi chamada. Eu não sei se vocês aí viram essa história, mas, Dave, conta então para todo mundo ficar por dentro. É isso, Vivi. Lá em Santa Catarina, no interior de Santa Catarina, a juíza Kismara, ela acabou sendo arrogante, passando dos limites. Tem gente até falando que ela usou de abuso de poder porque ela exigiu que uma testemunha que estava ali prestando depoimento a chamasse de excelência. A gente vai rodar esse vídeo para você ver a forma que essa juíza tratou essa testemunha. Pode rodar. Sim, quem é a empresa? Senhor Leandro, eu chamei sua atenção, o senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência? Responda, por favor. Oi, eu não entendi. Desculpa. Eu chamei sua atenção. Certo. Respondeu qual pergunta, doutora? O senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência? Eu sou obrigado a... Desculpa. O senhor não é obrigado. Mas se o senhor não fizer isso, a audiência, o seu depoimento
termina por aqui e será totalmente desconsiderado. Eu estou à disposição, inclusive, para esclarecer mais fotos que são inverdades que estão no processo. Né? Inclusive, eu vi fotos do Jorge no telhado, que ele simplesmente foi ajudar a levar, né? E nós tínhamos empresa dos pedreiros contratada para isso. Doutor, eu desconsiderei o depoimento dessa testemunha porque faltou com a educação, tá? Se o senhor quer registrar os protestos, eu aceito e depois o senhor pode recorrer, fica no seu direito. Sim, eu gostaria só de que fosse registrado, então, que ele encontrava-se numa feira e... Não foi a questão da feira. Foi porque ele não cumpriu com a urbanidade e a educação. Eu só quero saber se o senhor registra os protestos, apenas isso. Daí o senhor poderá recorrer, fazer suas razões do jeito que o senhor quer. Gente, Dave, eu fiquei chocada. Gente, quanta grosseria. Que desrespeito, ela falando ali em educação. Desequilíbrio total dessa juíza, que afinal de contas estava cobrando ali uma questão que, vou te contar, ela não estava de toga, né? Para poder pedir, inclusive, que ele fosse assim, chamasse ali de excelência. E ele estava sendo educado, ainda falou ali, doutora, pediu desculpas. Gente, a OAB se manifestou sobre isso? Pois é, a OAB também e o Tribunal Regional do Trabalho lá de Santa Catarina, da 12ª região, da 12ª região lá de Santa Catarina, acabaram se manifestando, Vivi. Inclusive, ela falou que ele faltou com educação. Eu não vi em nenhum momento ele sendo mal educado com ela. Ela não falou, olha, a partir de aqui, se você puder me chamar de excelência, seria uma boa, inclusive, para ele, para que ele entendesse ali. Inclusive, eu já fiz audiência assim online e esqueci de chamar a pessoa de excelência e o juiz em questão ali acabou falando, olha, tem que me chamar de excelência, mas foi num tom que deu para entender ali, eu depois dei seguimento, se ela fizesse isso seria ideal. Aí o TRT junto com a OAB, eles emitiram um ofício dizendo que ela, a Kismara, ela é substituta e ela já foi afastada imediatamente das suas funções e vai ser investigado agora, e ela também não pode mais fazer nenhum tipo de audiência lá no Tribunal de Santa Catarina, uma atitude assim que beira a arrogância, que passa dos limites. Não tem lugar nenhum, ela inclusive perguntam, né, para ela, eu sou obrigado a dizer isso? Não, você não é obrigado, mas eu vou desconsiderar aqui seu depoimento. O que totalmente, eu acho que é errado. Ela tirou toda a possibilidade, né, de continuar ali com essa sessão. E que coisa mais absurda, como você falou, se ela tivesse pedido ali, né, gente, olha, aqui você precisa me chamar assim, com uma certa educação que ela estava cobrando dele, que estava sendo educado, provavelmente teria ido para outro rumo essa conversa, né? E que bom que teve, inclusive, essa ação aí para que ela fosse realmente afastada, para que a gente não veja outras atitudes como essa, por favor, né? O respeito tem que haver em todos os níveis. Bom, então agora vocês já ficaram sabendo aí dessa confusão toda aí que estava sendo super falada hoje. E outra coisa, Dave, isso também viralizou, hein? Pessoal, serve de alerta para muito jovem que gosta, né, de desafiar a lei. Quando a gente fala que é perigoso fazer brincadeira no trânsito, não é porque a gente é chato, careta, né? É porque é perigoso mesmo. Um exemplo aqui para vocês, viu? Uma menina no Rio de Janeiro que podia ter se machucado e muito sério. Ainda bem que um anjo da guarda dela ali estava de olho, né, Dave? É isso, Vivi. Aconteceu lá no interior do Rio de Janeiro, lá em Nova Iguaçu. A pessoa estava ali dentro do carro, provavelmente, a gente não pode afirmar se ela estava alcoolizada ou não. Ela decide sair pela janela do carro ali. Até aí já estava errado, né? Mas só que ela continua fazendo mais do que isso daí. Ela decide subir em cima do teto do carro. Talvez estava se divertindo, inclusive nas imagens tem até um som alto e tudo mais. E ela sobe em cima do teto do carro e começa ali a ficar como se fosse tudo certo ali, ela sentar em cima do carro. Porque a gente já falou aqui que é muito perigoso, inclusive, isso é infração grave. Só que do outro lado da rodovia, passa aí nesse momento, olha, o carro da polícia. Ela se assusta e acaba caindo, ela se esborracha literalmente no chão. O carro para alguns metros na frente, o condutor sai do carro ali, inclusive, para ver o estado de saúde dela ali. A gente não tem informações do pós, do que aconteceu após isso aí, se a polícia voltou, se ela se machucou muito, mas vale o alerta aí que teto de carro e andar para fora da janela do carro não é uma boa ideia, ela poderia ter se machucado gravemente, inclusive. Não, quando eu vi esse vídeo, eu fiquei me perguntando o que essa mulher estava querendo fazer ali em cima, gente, com o carro em movimento, que loucura. Bom, ficou aí, então, esse nosso alerta, né? Agora, Dave, vamos falar aqui de amor?
Cerimônias e pedidos de casamento sempre fazem aquele maior sucesso nas redes sociais. Eu mesmo, quando passo ali, né, um vídeo, sempre paro para ver, porque é aquele momento que a gente até suspira, né? Só que às vezes você até para no meio desse suspiro, porque pode dar meio errado, é? Pois é, deu errado um pedido de... Não tão errado, né? Deu certo porque aí já viralizou, tá com 7 milhões de visualizações. Rolou um então não deu tão deslize. errado no fim. Sim. Isso aconteceu lá no Ceará. Um casal que é do Piauí, saíram do Piauí para passar uns dias no Ceará. E aí eles já eram noivos e o noivo falou, olha, pedi ela em casamento. E aí o guia turístico, Alex Lima, filmou esse momento. Olha lá, que lindo. A mulher, olha lá, pedido em casamento, ele se ajoelha. Quando pensa que não, ela estava muito emocionada. Aí a Érica e acaba escorregando. Ô, gente. Ela se esborracha nesse momento maravilhoso aí. E é claro, a risada fez parte aí. O pessoal caiu na risada, o noivo acaba caindo e rindo com ela ali nesse momento também. O Alex, que é o guia turístico que estava levando esse casal, tanto a Érica quanto o Fabrício, para essa cachoeira lá no interior do Ceará, em Ubajara, ele acabou filmando esse momento e falou, olha, eu já fiz um pouco de tudo, mas esse pedido foi bem inusitado e viralizou nas redes sociais aí. E o guia, claro, o Alex, bem satisfeito com esse momento aí de ter registrado. Ele capturou bem, pegou todos os momentos. Emoção pura aí. Olha, esse daí vai ficar na memória, inclusive ali no corpo também, que deve ter ficado doído por alguns dias. Gente, olha só naquela escorrega, que judiação. Vou te contar um negócio, que aqui a gente, inclusive, tem muitas cachoeiras, né? O pessoal gosta muito de se divertir, então fica a dica pro pessoal tomar cuidado, porque escorrega muito mesmo. Então, se for o caso, né, senta ali, não faz esse pedido em pé, já aproveita para evitar qualquer acidente. E esse daí não é o único não, né? Você que tá aí, se empolgou com essa história toda, vai pedir seu mozão em casamento, que vai registrar aquele momento lindo, claro, tem que registrar mesmo, né? Vai aí mais uma dica. Cuidado com o ângulo que você vai filmar. Às vezes esse pedido viraliza, porque é emocionante, claro, né? Mas às vezes, e que dó, pode virar meme. Deus do céu, o que foi que aconteceu dessa vez? Mais um que viraliza. Um cachorro caramelo estava ali na praia para acompanhar também um pedido, mas só que o cachorro caramelo ele acabou ali, vamos dizer, batizando, molhando esse momento. A gente vai ver agora com imagens. Olha lá, colocou na areia ali, não tinha ninguém para ajudar, passa um cachorro ali. Chega um caramelo, o que ele faz? Ele levanta a pata e simplesmente ele começa a fazer xixi no celular do rapaz. E esse é o momento. O pedido a gente nem quis ver mais. O ápice é isso. O cachorro ali, ó, batizando esse momento único, levanta a perninha, a patinha ali e faz o xixi dele, marca o território dele ali. Isso aconteceu lá no Rio de Janeiro, Vira-Lata Caramelo aí chamando a atenção. Esse vídeo passa de 7 milhões de visualizações com esse pedido inusitado. Eu amei, assim, tipo, acho que esse cachorro, inclusive, Vivi, pode levar as alianças pro altar aí desse casal. Acho que ele tem que adotar esse cachorro, tem que já agregar o cachorro à vida deles. Sem dúvida, eu estava aqui pensando justamente nisso. Se esse cachorro não é desse casal, a partir de hoje, assim, desse momento aí, precisava ser. Porque fez parte do momento ali tão importante, pedir de casamento. Você imagina, você tá fazendo aí, você que tá assistindo a gente, prepara a câmera, vai lá, faz aquele pedido todo. Quando você vai olhar depois o vídeo, tá lá o cachorro no meio do caminho, não tem condições. Vamos então, olha, prestar atenção, colocar essa câmera mais para cima, tentar achar um outro ângulo ali com um pouquinho mais de cuidado, porque de repente, olha, teve que refazer o pedido para poder garantir a imagem do momento tão especial, né? É isso, mas vai ficar eternizado. Uma coisa que eles não vão esquecer nunca é esse momento. Bom, e olha só, nessa leva aqui, série casamentos que não saíram como planejado, é muito importante, gente. O pai da noiva tem que checar se o cinto da calça ali tá bem afivelado. Não é só a mulher que tem que se preparar toda ali e ficar atenta ao vestido, que muitas vezes tem aqueles botõezinhos, né? Pai de noiva também tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado, principalmente quando tem várias câmeras filmando esse momento, né? Porque a gente já viu aqui a parte dos pedidos, agora tem a parte do casamento, chegou a hora de casar. E dá uma olhada junto comigo aqui, o que acontece com o pai da noiva. Olha lá, entra as noivinhas, joga as pétalas ali no chão e tudo mais. Momento provavelmente lindo. Entrei... É, uma coisa filmada, a rede tem até uma câmera aí, parece até o nosso cinegrafista do SBT registrando esse momento e tudo mais, todo mundo querendo registrar aí esse momento importante. E aí o pai da noiva chegando, olha o que acontece, Vivi, o cinto ele até tá, mas não apertou.
e a calça dele acaba caindo. E aí a moça que tá do lado dele já começa a rir, os convidados também já começam a rir. O momento que fica marcado, né? Tipo, vamos lembrar também desse momento para sempre, né? Acho que acontece nas melhores famílias, o pessoal entrando empolgado, todo mundo bonitinho. Mas imagina, Vivi, a quantidade de câmeras que registraram essa queda de calça. Porque tem um monte de celular em volta. Eu queria achar outros ângulos. Olha, quanto constrangimento. Mas o bom é que levaram ali, olha, numa boa, na brincadeira. Rolou um sorrisinho pra câmera, né? E pronto, ajustou, vambora. O importante é casar, né? Você vê que a coitada, gente, da noiva, que normalmente a gente fica ali naquele momento emocionada na hora do pedido e tal, começou a se emocionar antes, né? Já teve que usar o lencinho antes de chegar no altar. Sim. Ô, Dave, olha só, a gente sabe aqui, né, o mais importante de uma cerimônia de casamento, eu digo isso porque eu já passei por isso, né, é fazer do seu jeito, tem que ter a sua cara. É muito legal quando a cerimônia, a festa, fica ali do jeitinho dos noivos e não tem regra, vamos combinar, que cada um pode fazer do seu jeito, né? Se um rapaz, digamos assim, for fã de Transformers, aquele filme dos carros que viram robôs gigantes, sabe, criançada adora, e a menina for fã de Crepúsculo, dá para organizar direitinho, fazer aí uma combinação dos dois, mas tem que saber fazer direitinho mesmo, né? Porque dependendo da criatividade do casal, pode dar errado. Pode dar errado. Primeiro que eu começo a imaginar assim, né? Um casamento, a gente não vai ouvir a música, mas tá tocando a música do Crepúsculo no fundo. E aí o cara fala, eu gosto de Transformers. E aí o que acontece? Olha lá, entra o Bumblebee, coitado do Bumblebee. O Bumblebee cai, né? Gente, abri a porta pra cair. Gente, mas assim, eu não sei de onde é esse vídeo, que a gente não conseguiu saber exatamente de onde é, mas acredito que seja aqui no Brasil, porque só o Brasil pra ter umas coisas assim. O Bumblebee cai ali, ele fica estirado no chão, o Optimus Prime tá em pé ali, a noiva já perdeu o foco completamente. Gente, quem coloca 2 Transformers num casamento, gente? Esse é o novo, como é que é pajem, nova dama de honra, eu vou te contar, eu fico imaginando, gente, quem tá ali no casamento, que fica naquela expectativa enorme. Eu, por exemplo, quando vou no casamento, eu fico numa expectativa, assim, né, quando vai abrir ali a porta, que você quer ver a noiva, que tá ali, olha, no fundo. Mas, de repente, aparecem 2 Transformers, meu Deus do céu, que eu também acho muito bacana, adoro, eu brinquei muito com as crianças quando elas eram pequenas, mas o coitado não consegue nem abaixar para ajudar ali o companheiro, né? E ainda bem que todo mundo sai correndo para poder ajudar a levantar. Meu Deus do céu, a gente sabe que pelo menos no fim das contas ele conseguiu entrar, não dá para saber, né, Dave? Não sei, a gente não sabe. O momento ideal já foi filmado, já foi registrado. Parece até aqueles pedidos inusitados do Fábrica de Casamento que tem aqui no SBT, sabe? Que o noivo pede um bolo, não sei o quê, uma coisa assim. O pessoal viaja, gente. Agora, se eu casar um dia, eu quero um Transformer levando minha aliança. Eu não quero menos que isso. E eu quero que ele desarme, sabe? Desarma, eu saio do carro e ele transforma e leva as alianças. Eu quero isso, eu não espero maravilhoso, menos. Eu vou te falar. Só faltava a noiva estar ali dentro, né? Assim, pra esse Transformer se desfazer e ela sair ali. Olha, se eu fosse você, escolher alguma coisa sem ser tão desafiadora, porque olha o tamanho da queda daquele Transformers, né, gente? Pode ser criativo, é muito legal, vale mesmo. E numa hora dessa daí, caiu, levantou, vambora, vida que segue. Ô, Dave, adorei. Deixa eu só saber uma coisa, rapidinho. Diga. Eu tenho tempo aqui. O seu correu tudo bem, né? Tanto no pedido quanto no casamento. Tudo certo, né? Olha, graças a Deus. Eu vou te falar um negócio, assim, né? Que o meu foi bem tradicional, né? Depois de tudo isso que eu vi, foi tradicional, mas foi maravilhoso, né? Que eu guardo, assim, na memória e até hoje aqui também. Então, enfim, foi lá num jantar, Cacá foi lá, apresentou. A gente fez uma viagem para o Rio de Janeiro e tal. E aí, pronto, jantar lindo, maravilhoso. Ele me deu uma aliança que está sempre aqui comigo. Então, aproveitar para mandar um beijo pro Cacá, né? Momento romântico, eu falo que eu adoro, tem que aproveitar. Momento coração. É isso, então, Ai, Dave. Olha, eu queria até te contar um pouco mais do casamento, como é que foi, mas aí o Emily já gritou aqui no meu ouvido, então nosso tempo já foi. Obrigada por ter trazido esse momento tão leve, descontraído aqui pra gente ficar por dentro de tudo. Beijo pra você, até a próxima. Beijo. E a polícia prendeu o suspeito de uma tentativa de homicídio praticado na Asa Norte. O rapaz de 23 anos foi capturado no estado do Maranhão.
O crime foi num apartamento onde ele foi fazer um serviço de marcenaria com o dono da empresa. E o motivo ainda não está muito claro, né? Precisa entender um pouco melhor aí. Esse marceneiro teria desferido uma martelada na cabeça do dono da empresa, que foi socorrido em estado grave. A Vanessa Vitória vai trazer para a gente agora mais informações, né, Vanessa? Bem-vinda de volta. Esse rapaz aí que foi preso, ele confessou o crime, disse por quê dessa agressão toda, como a gente falou aqui, que na época ficou nebulosa, todo mundo tentando entender? Oi, Vivi. Oi, gente. Boa tarde para todo mundo de novo. Ainda tem muita dúvida no ar, Vivi. Eu estava conversando aqui com o Dr. João Guilherme, que é da 2ª DP aqui na Asa Norte, e ele estava me contando o seguinte: são 9 meses, esse caso foi em fevereiro e agora a prisão foi ontem, lá no Maranhão. Ele ainda não foi ouvido. E o que aconteceu? A gente fica pensando em 9 meses de investigação, mas o delegado vai explicar pra gente o seguinte, Vivi. Quando o patrão ali levou a martelada do funcionário, ele não sabia de quem ele levou a martelada. Ele ficou no chão desacordado. E o primeiro registro na polícia foi feito lá em Taguatinga, na 12ª. E ficou em aberto, em apuração. O que aconteceu com ele? Mas quando veio parar aqui, porque a martelada que ele levou foi na Asa Norte, aí a polícia falou, não, peraí, isso não é em apuração não, isso é tentativa de homicídio. Alguém deu uma martelada e aí foram atrás, foram procurar. Então, imagens já tinham se perdido, mas tinham vários moradores ali que falaram, olha, um homem desceu para a garagem com um martelo na mão, o martelo foi localizado lá na garagem. Então, foi toda uma logística que até a sua pergunta eu vou passar para o delegado, que ele não está nos ouvindo. A Vivi até questionou. Nossa, ficou muita dúvida no ar. E eu falei, Vivi, ainda está a dúvida no ar, porque ele foi preso, mas ainda não foi ouvido, não se sabe motivação, não tinha desentendimento e a própria vítima sequer entendeu que foi atingida e ficou entubada em estado grave. Exatamente. Boa tarde, delegado. Boa tarde, boa tarde. Bom, a única certeza que nós temos, e essa certeza é absoluta, quase absoluta, né, melhor dizendo, é quanto à autoria. Isso não há dúvida, né? Até porque no local só estavam ali quem contratou o serviço, ele, ou seja, o autor e a vítima. E aí nós localizamos a martelada, as pessoas viram as filmagens também, ele se evadiu e a gente conseguiu ver que ele se evadiu para o Maranhão. Então, assim, quanto à autoria, não há espaço de dúvida, isso a gente pode ter certeza. Agora, no que toca à motivação do crime, as investigações apontaram que ele haveria, em tese, um envolvimento com drogas, mas a gente vai esclarecer essa parte, no que toca à motivação, com a vinda dele aqui para Brasília. A gente já pediu o recambiamento dele, e aí mergulhar nessa questão da motivação do crime. Até o momento, nas investigações, não mostraram nenhuma desavença entre autor e vítima. Nada que pudesse ensejar essa ação por parte desse homem de 23 anos. Vivi, a ação foi tão assim inesperada, para você ter ideia, a vítima sequer entendeu, desmaiou, era uma senhora dona desse imóvel, ele acordou, foi levado para o hospital de base, a vítima, o outro já tinha saído, ficou internado, foi entubado, passou por cirurgia, e aí quando procurou a polícia, ele não sabia o que tinha acontecido com ele, ele não entendia, porque como o delegado falou, não tinha uma desavença, não tinha um motivo. A gente não sabe se por ele usar droga, ele teve um surto lá na hora, uma loucura, uma doideira, pegou o martelo e acertou, mas ele vai responder por tentativa de homicídio, porque não foi consumado, mas a vítima sequer tinha como se defender, ela foi pega de surpresa, né, delegado? Bom, ele vai responder tentativa de homicídio qualificado, com a qualificadora de impossibilidade de recurso de defesa por parte da vítima e também o que a gente chama de traição, ou seja, na surpresa, de uma forma inesperada, né? A vítima não tinha como prever e se defender em relação à conduta por ele praticada. No começo, delegado, Vivi, todo mundo que está com a gente assistindo, eu pensei que tinha tido uma briga entre os dois ali, enquanto eles estavam fazendo o serviço de marcenaria, teve alguma desavença, algum desentendimento, até antes ele resolveu vingar, mas não teve nada. O delegado comentou que o patrão chegou a falar que ele pediu algum dinheiro, mas também assim, isso não seria motivação, eles não estavam em conflito um com o outro, nada, absolutamente. Não há nenhum apontamento nesse sentido nas investigações. Nada que dinheiro, motivação, briga, acerto financeiro,
Nada nesse sentido até o momento, mas nós vamos aprofundar isso nessa parte final aí da investigação. Delegado, ele deve chegar quando aqui ao DF? E também você vai pedir uma oitiva lá no Maranhão antes para tentar já pegar esse quebra-cabeça montando? Isso, nós vamos pedir, já pedi, né, que fosse feita uma oitiva preliminar dele lá, para que a gente possa entender mais esse fato, e já pedimos o recambiamento ao Poder Judiciário. Isso eu creio que não deva levar tanto tempo não, em algumas semanas eu creio que ele deva chegar aqui ao Distrito Federal e aí sim a gente vai poder entender melhor essa motivação desse crime, mas a autoria ela é certa. Autoria certeira, Vivi. Vamos ver o que ele vai explicar quando ele chegar aqui e também nessa oitiva antecipada que vai ter lá no Maranhão. O que ele vai falar para a polícia de lá, se é que ele se lembra, que loucura. E a martelada foi com tudo, bem aqui, um monte de ponto, sabe? Esse homem poderia ter morrido sem sequer saber que morreu, porque alguém pegou um martelo e deu uma martelada nele. Então a gente fica sem entender, só mesmo a polícia. A gente pensa em 9 meses, porque de fevereiro até a prisão, eu até pensei que era uma investigação corrida. O delegado vai trazendo isso que não, em função de toda essa confusão, até pela situação da vítima, o caso só veio chegar aqui depois, vocês tiveram... Meses depois, eu acho que 2 meses, 2, 3 meses depois, que chegou uma ocorrência em apuração. Então, inicialmente, veio uma ocorrência em apuração. Quando nós mergulhamos nesse fato é que nós falamos, não, isso aqui é uma tentativa de homicídio qualificado. E aí a gente foi correndo atrás das provas e conseguiu elucidar esse crime. Meu Deus do céu, Vivi, muito né? louca essa história, muito chocante. Como é que a pessoa está trabalhando com a outra ali no momento que ela se vira, se distrai para fazer uma atividade da função de marceneiro, que foi contratado ali por uma senhora dentro de um apartamento, que eu também fico pensando na situação dessa senhora que contratou esses prestadores de serviço para fazer essa função, Vivi, porque ela não ouviu grito. Ela não escutou um grito, foi muito de supetão, foi muito de surpresa, não teve um bate-boca, nada. Ela só viu o moço já caído no chão, né, delegado? Já estava desmaiado lá, precisando ser socorrido. Exatamente. Não houve uma discussão anterior entre autor e vítima. E nem grito da vítima. Nem grito da vítima. Bom, a gente tem um caso absurdo, nada, não teve né? grito da vítima, não teve discussão. E aí, como a gente está falando, ainda cheio aí de pormenores para a gente entender, e a gente fica agora nessa expectativa por esse depoimento para entender o que teria motivado esse crime aí horrível. Obrigada, viu, Vivi? E também agradeço ao delegado. Agora, olha só, a Justiça do Distrito Federal determinou a interdição parcial da ala de tratamento psiquiátrico do presídio feminino do DF, conhecido ali como Colmeia. Desde ontem estão proibidas novas internações da unidade. E quem tem mais informações pra gente é a Kátia Gomes, né? Kátia, o que foi que motivou essa decisão? Houve alguma confusão por lá? Não, na verdade, Viviane, o que motivou essa decisão foi justamente uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que determina o fechamento de todos os hospitais psiquiátricos de presídios do país. Então, a juíza já pediu que isso começasse a ser feito no presídio feminino Colmeia, lá, né, onde tem diversos internos ali que têm problemas mentais. Então, o primeiro passo foi interditar e evitar que novos presos sejam transferidos ali para a Colmeia. As mulheres que estão internadas lá, elas vão poder continuar até pelo menos maio de 2024, que é quando é o prazo final para a interdição ali do hospital psiquiátrico dentro da unidade, né? Segundo o CNJ, todos os presos que têm transtorno mental, eles têm o mesmo direito de tratamento como qualquer outro paciente que tem transtorno mental. Por isso que eles determinaram que todos os hospitais psiquiátricos fossem fechados dentro de presídios no país, né? Bom, a partir de agora, né, quem precisar de um tratamento psiquiátrico e também for preso, quem vai determinar é a própria corregedoria do tribunal. Então, a corregedoria do tribunal vai determinar o que vai acontecer com esse preso que precisa de tratamento psiquiátrico, né? Então, agora eles não serão mais encaminhados para a Colmeia. Então,
vai ser um processo ali, né, que está acontecendo devagar. A primeira etapa foi essa, evitar que novos presos sejam transferidos, e os presos que já estão lá, eles vão ser realocados até maio de 2024, Viviane. Bom, Kátia, obrigada, viu, pelas informações. E olha daquele momento em que você se vê aqui no jornal, eu adoro, fico sabendo quem está aí do outro lado, a gente se sente muito mais perto um do outro, né? Pessoal que mandou aqui, olha, para o nosso WhatsApp, 996232421, aquela foto assistindo ao jornal. Vamos se ver aqui agora? Olha ali, boa tarde, vejo você todos os dias, amo você, Vivi. Ai, Kélia, que carinho, obrigada, hein? Beijo para você. Marise, somos fiel ao seu programa, Marise de Taguatinga, adorei estar ali, olha, com a filha, todo mundo assistindo ao jornal, eu espero que vocês estejam assistindo hoje, viu? Porque essa foto eu sei que não foi de hoje não, mas eu tô aqui, gente, mostrando, pagando minhas dívidas. Socorro, sempre muito simpática, obrigada, Socorro, adorei aqui também o seu registro. Boa tarde para todos os dias assisto vocês aqui. A Catiane que mandou essa foto. E olha só, que fofura ali assistindo a gente. Sorrisão no rosto, né? Daqui a pouquinho já deve estar entrando nas férias. Continua acompanhando a gente aqui para ficar bem informada, hein? O Vinícius, boa tarde, Viviane, ótima semana. Vinícius, que é lá da Ceilândia Norte, muito obrigada. Ótima semana para você também, para todo mundo aí da Ceilândia. Dá tempo de mostrar mais um? Boa tarde, Vivi. Aqui em casa assistimos vocês todos os dias. Aqui no Recanto das Emas, a Lorena. Adorei também o seu registro. Obrigada, Lorena. E tem outra aqui. Boa tarde, Vivi. Sempre assisto o seu programa. A Lorena também. Um beijo aqui para todos vocês. Adoro essa participação. Então, se você está aí acompanhando esse momento, quer se ver aqui também, está sempre acompanhando o jornal? Manda aqui um WhatsApp pra gente, 996232421. Já faz aí seu registro e manda que eu mostro aqui pra gente acompanhar ao vivo, tá bom? E olha, a gente vai pro intervalo, mas é bem rapidinho. E na volta eu vou te contar sobre o lançamento no movimento Inspira Brasília, que vai agitar o início de 2024 com vários eventos culturais. Ano acabando, né? O pessoal já se programando pro ano que vem. E vários desses eventos aí são de graça. Então você me espera? Volto já já. E olha, um calendário cultural foi lançado hoje cedo, promete agitar o início do ano que vem. A gente já está nessa reta final aqui de 2023, né? De olho no que vai acontecer em 2024. Quem tem as informações sobre esse projeto Inspira Brasília é a repórter Vanessa Vitória. VV, não é o Vem Ver com a VV, mas é já ficar de olho no que vem por aí no ano que vem, inclusive muita coisa de graça. Oi, Vivi. Olha só, o Vem Ver com a VV quer ver bastante, viu? Inclusive na listinha de eventos aqui, eu fiquei de olho nos que tem comida, viu? Vai ter festival aí, Feira de Panela Candanga, por exemplo, do dia 7 até o dia 10 de março. Tem também corrida pra galera que gosta de correr. Lá na Granja do Torto vai ter fruticultura, tem uma lista bem extensa aqui de evento, com festival de robótica, tem café e negócios, esses eu olhei bem com mais ênfase, com mais atenção, mas enfim, né, vai ter coisa de construção também, é tudo envolvendo turismo, cultura, eventos, justamente para fomentar Brasília e todas as suas belezas e eventos que a capital pode sediar num período em que ela fica mais morninha, sabe? Nem fria, nem quente, que é aquela época do dia 28 de fevereiro até o dia 10 de março, que até o próprio setor hoteleiro sente, acaba sofrendo, digamos assim, com a falta, né, de turistas, enfim, de hóspedes. Por isso, esse período e aí essa junção de vários setores da economia criativa aqui do Distrito Federal para fomentar, para fazer a gente passear, quem está aqui no Distrito Federal e também para trazer pessoas de fora para que Brasília seja palco aí de grandes eventos, de grandes negócios. O governador Ibanez Rocha esteve hoje lá no lançamento que foi no SESI Lab e a gente vai ouvir um pouquinho do que ele disse. Olha só. Um objetivo que é de divulgar o Distrito Federal com diversos eventos. A gente reúne aqui todo o setor produtivo, juntamente com o governo e a Câmara Legislativa, para mostrar as potencialidades do Distrito Federal. Isso é muito importante porque nós precisamos aparecer cada vez mais para o Brasil e para o mundo. Brasília é uma cidade encantadora, com locais encantadores, como é o caso aqui do SESI Lab, e nós temos certeza que as pessoas precisam conhecer cada vez mais as potencialidades da nossa cidade. Então nós ficamos muito felizes quando podemos reunir
unir todo o setor produtivo, todas as federações do Distrito Federal em torno de uma proposta única, alavancada pelo SEBRAE do Distrito Federal, no sentido de mostrar tudo que o Distrito Federal tem. Então é uma oportunidade muito boa. Nós estaremos aqui do dia 28 de fevereiro até o dia 10 de março, com todos esses eventos que estão programados, que já são um sucesso só pela união de todo o grupo que está em torno desse projeto. Então nós ficamos muito felizes por isso. Pois, e outras empresas que quiserem também participar com algum evento e tal, podem procurar o governo para isso? Sim, olha, Vivi, já tem uma listinha de eventos cadastrados para isso. Eu estou até falando com a FEComércio aqui agora. Eu abri o meu WhatsApp para ver se eu tive alguma resposta, porque eu também fiquei muito curiosa de que forma que esses eventos já agendados, eles podem fomentar de maneira que o Distrito Federal, Brasília, vá para o mundo. De que forma que o mundo vai nos conhecer por meio desses eventos? É uma curiosidade que eu demandei aqui à Secretaria de Cultura, e a Secretaria de Cultura me falou para eu demandar a FEComércio. Eu estou até em contato com eles aqui em busca dessa resposta, mas o que a gente tem é uma listinha já, um calendário de programação, Vivi, que foi esse que eu comecei falando, separado assim, ó, pelo SEBRAE, Fibra, FEComércio, que eu estou tentando falar, com a Federação de Agricultura e Pecuária do Distrito Federal, mas a gente sabe que também micro e pequenas empresas podem sim fomentar isso e fazem, até porque o nosso PIB, Vivi, aí de cultura criativa, ele é um dos maiores do país. Então Brasília tem muito e vai ter muito mais, e justamente nesse período que ela fica um pouquinho mais morninha, vai fomentar, e a gente vai ficar de olho nesse calendário, nessa programação, e até sugiro, né, quem tem aí um negócio que pode fazer um evento legal durante esse período, mesmo que de maneira pessoal, aí, de maneira particular, é legal fazer e aproveitar, porque Inspira Brasília, né? Então, vamos nos inspirar. É isso, vamos ficar de olho, inclusive, para poder contar para o pessoal aqui sobre mais eventos para o ano que vem. Obrigada, Vivi. Beijo para você. E se você perdeu algum dos destaques de hoje, eu já falo para você não se preocupar, porque a gente preparou aquele resuminho curto e rápido para você ficar bem informado. O adolescente de 12 anos, que foi encontrado ontem depois de desaparecer a caminho da escola, prestou depoimento. A criança, na verdade, teria fugido do abrigo em que morava. Tá bem, foi trazido para a delegacia e entregue para o Conselho Tutelar. Questionado aí sobre as razões do sumiço, afirmou que estava sendo maltratado no abrigo e que não quer voltar para lá e que deseja ficar com a sua genitora biológica. Novas imagens mostram os momentos de tensão que o motorista passou ao tentar impedir que seu carro fosse levado por ladrões. Ele se agarrou no capô do carro e acabou sendo arremessado do veículo em movimento. Apesar dos ferimentos, ele passa bem e os criminosos foram presos. Uma entrega de comida acabou em confusão e ameaça de novo, desta vez na Asa Sul. Um morador se irritou porque o motoboy não quis subir e deixar o pedido na porta do apartamento. Pode esperar que vai ter. Pode esperar. A hora que tua vida virar uma merda, já sabe o que aconteceu. A briga virou caso de polícia. O porteiro não se encontrava, eu mandei mensagem, não respondeu, aguardei, o porteiro interfonou. Eu não subi. E ele já desceu com essas agressividades todas. Pois é, agressividade, né? A gente falou muito sobre isso aqui, esse momento de tensão que a gente espera não vivenciar mais. Agora, tensão é o que muitos torcedores estão passando, vivendo hoje, né? Porque tá ali de olho nos jogos que eu vou ter que chamar aqui meu amigo Neguerê, do SBT Esporte Brasília. Neguerê, Flamengo e Palmeiras hoje em campo. De olho naquela briga ali direta para ver quem assume a liderança. Para quem assume é ótimo, né? Porque eu já estou considerando que é o Flamengo. Ah, tá. Vivi, vai ser uma rodada muito, assim, decisiva, né? Começou ontem com a derrota do Vasco, vamos falar isso. O Flamengo tem a possibilidade, sim, de continuar brigando ali até o final. O Palmeiras precisa vencer essa partida também para poder se manter vivo. Mas também tem o Atlético Mineiro, que também não jogou a toalha. Tem possibilidade de ser campeão também, caso vença o Flamengo hoje no Maracanã. A gente vai falar muito desse jogo que está movimentando aí a parte de cima da tabela. Os torcedores na rua já estão assim, bastante eufóricos, porque dizem que já é uma prévia de quem vai ser o campeão esse jogo.
Olha, eu também acho. Não sei se vocês perceberam, eu vim aqui com aquela vibe, né, de Mengão e tal. Aí ele já vem colocando outro time ali no jogo. Tá ali Palmeiras e Flamengo, os dois estão ali com o mesmo número, né? 63 pontos, é isso? Tá todo mundo embolado. Ainda tem um Botafogo que joga, que também pode voltar aí a sonhar com o título. Vem dando mole ao longo desses últimos jogos. Mas tá aberto. Eu acho que vai se decidir tudo no final da competição. Só pra galera poder ficar tranquilo e fazendo conta ainda. Ah, tem que fazer muita conta, torcer demais, é o que eu vou estar fazendo hoje à noite. Então, olha, obrigada, viu? Obrigada em você também aqui pela companhia. Então, um beijo pra você, uma ótima tarde. A gente se vê de novo amanhã com a torcida do Mengão, eu espero. Fica agora com o Neguerê. Tchau, tchau, Neguerê, beijo. Tchau, Vivi, fica com Deus. Agora